boa noite. Está no ar mais o Lente Esportiva, mais Brasil do que nunca, né, Rogério Domingues? Pois é, bem verde e amarelo, né? Muito bem. Bom, para você que está em casa, hoje o Lente Esportiva está especial. Já começamos aí a esquentar para a Copa do Mundo. O esquenta da Copa do Mundo já está aqui no Lente Esportiva. E chamo você para fazer o seu vídeo lá no Vai Brasil do Lente. Já eu passo todas as informações para você mandar o vídeo para nós, que a gente vai colocar aqui no ar durante todo o período da Copa do Mundo. É a nossa torcida aí para o Brasil na Copa 2014 aqui no Brasil. Rogério Domingues, bem-vindo aí a mais essa segunda-feira. Boa noite, Juliana. Né? Boa noite para você de casa. Como a Juliana anunciou, começamos aí a nossa jornada de Copa do Mundo aqui, né? E hoje, convidado para lá de especial, para lá de interessantíssimo, então você vai com certeza saborear em casa aí a presença desse convidado muito bacana, que eu convido você a participar, mande suas perguntas, pedir informações, enfim, muita história para ser contada, tá bom? Então continue com a gente. Isso mesmo, né, Rogério Domingues? Eu esqueci de fazer essa pimenta toda do convidado, mas... Já eu vou mandar para vocês quem que é, porque ele é super, vocês vão adorar aqui o nosso convidado de hoje, é de extrema, como que a gente pode dizer? Categoria nota 1000, né? Exatamente, Rogério Domingues, então aguardem, viu? Bom, vou mandar lá para os amigos comentaristas. Vamos lá, Léo, boa noite. Bem-vindo aí a mais um Lente. Boa noite, Gil. Um beijo para você, um abraço para o Rogério. Seja bem-vinda de volta, né, Gil? Depois de uma semaninha aí de ausência. Salvou, de novo, o Rogério aí com óculos e tudo mais, se virou sem você aí na semana passada. Seja bem-vinda de volta, é um prazer. Oi? Eu bem vi vocês falando que eu não vim por causa da minha chapinha. Nada. Foi o Rogério, não foi a gente, não. Foi a chapinha. Enfim, boa noite a todos que estão nos assistindo. É um prazer enorme participar de mais um Lente Esportiva hoje com um cara de quem eu sou fã aí, sempre acompanho na televisão e hoje tenho o prazer de estar participando com ele aqui. Muito bom mesmo. Verdade, para mim é uma honra também, viu, Léo? Bom, vamos lá para o nosso querido Paulo Filé. Paulo, você não estava aqui a semana passada, esses meninos causaram aqui sem a minha presença, viu, menino? Mas eu assisti, eu não perdi um momento sequer do programa. Boa noite, Ju, boa noite, Rogério, Leozinho, nosso convidado que você vai apresentar daqui a pouco, uma referência realmente. A gente vai ter uma aula aqui hoje de telejornalismo, enfim, de coberturas de muitos eventos, que tem muita história para contar quem está aqui conosco hoje. E essa parada do Campeonato Brasileiro, né? Agora fica todo mundo na expectativa da Copa do Mundo. Já estamos vivendo o clima de Copa do Mundo. Aqui no Lente não é diferente. A gente já está com o cenário todinho aí em verde e amarelo. Bacana, e vamos nós aí para o programa de hoje. Mais uma segunda-feira aqui no Lente. Discussões gostosas sobre esportes e futebol em geral. Muito bem, verdade. E cheguei tão correndo aqui hoje no Lente Esportiva, mandar um beijo pro meu querido Adilson, não podia faltar. O Mica tá fazendo barulhinho lá, certeza. Depois você explica pro convidado quem é o Adilson. O Adilson, meu querido motorista lá, que leva eu todo dia para São Paulo, vou e volto com ele. Um beijo, viu, querido? Você aí que faz de tudo para eu chegar tranquila no Lente Esportiva. Tranquila? Você não viu como então chega. Eu passei aí rapidamente, eu vi aí a simpatia do convidado de hoje, que é nada mais que o Luiz Ceará da Rede TV. E aí eu quero aí aproveitar, abrir a porta do Lente Esportiva. Você é muito bem-vindo. Não é à toa que a gente está fazendo todo esse auê contigo não, viu, querido? Muito obrigado, boa noite a todos. É uma honra muito grande, eu já participei aqui uma vez e estou voltando com muito orgulho e muita honra. Muito obrigada. Obrigado a vocês pela gentileza. Vamos falar muito sobre Brasil, Copa do Mundo. E aí o Luiz Ceará com certeza é a figura mais representativa, vamos dizer, sem sombra de dúvida, para falar aqui com a gente. Rogério Domingues, vou mandar para o ar agora a nossa enquete de hoje, que é o seguinte: você acredita que poderá haver manipulação aí nos resultados? É isso, Rogério Domingues? Eu até acabei vendo uma matéria aí esses últimos dias aí de algumas tentativas e acontecimentos aí nos bastidores, né? Não só em questão de Copa do Mundo, mas em jogos amistosos, enfim. Por quê, né, Juliana? Exato. O pessoal, principalmente Europa, Inglaterra, por exemplo, o pessoal lá da Ásia, eles têm muita essa história de fazer aposta. Sim. Então tem muito disso, então tem muita influência na questão de aposta. Lógico, também tem os outros interesses, mas isso está borbulhando um pouco aí, que me chama um pouco a atenção. E isso eu acredito que pode sim ter alguma evidência
durante aí esses amistosos, enfim, o que aconteceu esses dias atrás. Mas, enfim, é uma pergunta que deixa até o pessoal de casa buscar entender que isso sim pode acontecer. Isso não é difícil, não. É a realidade e isso existe no mundo do futebol. Não vai ser diferente num campeonato como esse, né? Então, eu acredito que pode haver alguns investimentos aí de algumas formas de querer manipulação, sim. Com certeza, Rogério Domingues. Então, você que está em casa, mande a sua opinião para nós no 3471-8925. Pode mandar no alvivo@netserviço.com.br. Pode twittar com a gente no @lendesportiva e acompanhar no ao vivo, tanto no Facebook, também pode ir lá mandar a sua resposta da enquete e aproveitar aqui o nosso convidado aí de hoje, mandar aí as suas perguntas para ele. Fiquem à vontade, inclusive, com os nossos comentaristas. Então, Rogério Domingues, vamos começar com a sua resposta aí. O que você acha? Eu acabei de falar. Não, mas você acha que vai haver, então, a manipulação? Eu acredito que pode, mas não sei se evidências existem. É que assim, gente, o Rogério Domingues tem o poder, Domingues tem o poder de ficar em cima do muro. Mas eu peguei Rogério Domingues. É o mureteiro. Eu posso até ler Eu isso só aqui. tô aqui, pode haver, não. Eu quero mas eu tô sim com uma ou não. notícia que depois eu vou ler, eu vou ser um pouquinho mais incisivo com as informações aqui. Vamos fazer uma rodada de opiniões aqui primeiro, aí eu entro em algumas informações aqui. Muito bem. Bom, o telefone já começou a tocar, hein, Rogério Domingues? Ceará é pop. É pop. Bom, Léo, você não vai ficar em cima do muro igual o Rogério? Não fico. Inclusive, vou até dizer aqui para quem está nos assistindo, a gente aqui do Lente Esportiva, pelo menos um dia antes, o Rogério informa todo mundo via e-mail da pauta do programa. E quando eu vi a pauta de hoje com essa enquete, eu não vou falar que eu fiquei feliz, mas é uma coisa que eu já estava com isso na cabeça, porque eu também vi essa matéria durante o final da semana passada e o começo dessa semana. Hoje, inclusive, eu dei uma passada novamente no site esportivo que eu tinha visto na semana passada. E, Rogério, como você disse, não é nada, hoje em dia não é nada difícil de se acontecer. Tô até para dizer, infelizmente, que é algo provável, né? A gente fica triste porque a gente ama o futebol, a gente gosta do espetáculo, gosta de torcer, o pessoal que está vendo a decoração vê aí o empenho de todo mundo por essa Copa ser no país do futebol, todos os brasileiros ansiosos. Por mais que o pessoal diga que o Brasil ainda não está naquele clima de Copa, a gente sabe que os problemas sociais vêm afetando, mas a maioria dos brasileiros já está incorporado à Copa do Mundo e está na torcida, mesmo que não demonstre ainda. Mas quando a bola começar a rolar, isso vai ficar nítido. Isso é até um tema que a gente vai abordar depois. Agora, esse assunto da manipulação de resultados, Rogério, a gente acompanhando já há alguns anos essa questão, porque aqui também não vem ao caso citar nomes ou coisa do tipo, mas quando estava trabalhando, enfim, na Rádio Brasil, a gente tem contato com algumas pessoas mais influentes desse ramo do futebol e a gente, querendo ou não, fica sabendo de algumas coisas que realmente a gente não acreditava que pudesse acontecer quanto a isso, quanto a possíveis manipulações ou pelo menos tentativas de manipulações de resultados. Então, eu sinceramente não duvido e, como eu disse, acho até provável que aconteça. O pessoal já está alerta com isso, o pessoal da FIFA, o pessoal que cuida dos jogos que acontecerão aqui no Brasil já estão um pouco mais alerta depois dessas denúncias que vieram à tona de possíveis manipulações. Inclusive, na matéria está frisando que os jogos que correm mais riscos são os da terceira rodada da primeira fase, aqueles jogos que podem definir classificação ou podem definir desclassificação de uma ou outra seleção. Então, esses jogos estão sob aviso. Mas eu acredito sim, só para responder a enquete, eu acredito e, infelizmente, acredito que seja mais provável do que a gente pensasse há um tempo atrás. Então, realmente, isso pode acontecer. Tomara que não, mas, infelizmente, é algo que pode acontecer sim. Muito bem. Paulo Flair? Bom, eu concordo com boa parte do que tanto o Rogério quanto o Léo falaram. Só que assim, a questão foi levantada com antecedência, né? Isso aí já vai dar um foco especial, principalmente já tem até as rodadas que poderiam ser mais ou menos visadas para esse tipo de acontecimento. Hoje a exposição midiática é muito forte, né? O jogo de câmeras nos estádios, então qualquer tipo de manipulação, eu acredito que ele vai se tornar muito mais difícil por conta de estar a Copa do Mundo numa exposição muito grande, né? O tanto de pessoas que vai estar interessada nesse acontecimento, talvez dificulte muito o acontecimento disso que a gente sabe que ocorre às vezes no futebol, sim.
Mas eu acredito que numa Copa do Mundo, depois de levantado o problema previamente ainda, com a FIFA, logicamente, exercendo um policiamento mais severo sobre o comportamento das equipes, você não vai aceitar uma barbada acabar ganhando do favorito na última rodada. Você já vai ver que aí pode ter alguma manipulação de resultados e isso aí poderá ser passível de alguma punição. Então eu vejo assim, o levantamento da questão antes pode ser uma situação preventiva muito boa para que isso não aconteça. E se acontecer, é realmente lamentável. Exatamente. Eu concordo com você, Paulo. Eu acho que agora que o assunto foi para a mídia, dá tempo aí da gente evitar essa possível manipulação. Essa é a nossa função. Exatamente. Essa é a nossa função. Bom, e aí o nosso amigo Luiz Ceará, o que você acha? Sem ficar em cima do muro igual o Rogério, meu amigo. Não, olha, Ceará não fica. Desde que o futebol existe, existe a aposta e o valor da aposta ele é tão alto e tem tanta gente apostando, vocês não têm ideia, que existe a manipulação de resultado. Ela é clara, notória, os jogadores são comprados, fazem resultado, a arbitragem faz resultado, em Copa do Mundo faz resultado, entendeu? Porque não é uma coisa clara que você diz assim, foi fulano que roubou, mas o juiz errou naquele jogo. Pô, mas como é que o cara pôde errar naquele jogo? Você entende? Como é que o cara foi dar aquela falta? O cara ia fazer o gol, pô. Entende? O cara apitou uma falta aqui atrás. Pô, o que ele apitou ali? A gente costuma dizer na rádio, perigo de gol. Perigo de gol é quando o cara vai fazer o gol, o juiz apita uma falta e ninguém sabe o que aconteceu. Quem é repórter sabe disso. Né? E o escândalo veio à tona já muitas vezes. Né? Olha aqui, vocês terem uma ideia, vou fazer uma pergunta para quem está em casa, rápida, para você pensar aí na hora. Onde existe mais segurança numa Copa do Mundo? Existe nas ruas, nos estádios, nas concentrações dos jogadores ou onde o árbitro dorme? É onde o árbitro dorme. Pois é. Entende? É um hotel ou 2 ou 3 alas, andares de um hotel, aonde não entra uma mosca. Porque os caras sabem que o camarada... E não é um dinheirinho, é uma jamanta de dinheiro. Entende? Quer dizer, então, se existe isso, é porque existe o corruptor e existe o cara que ganha dinheiro com isso. É igual droga, entendeu? Exatamente. Tem o cara que usa droga, mas tem o cara que está ganhando muito dinheiro porque ele compra. Ele chega a droga funciona assim, o cara chega assim, eu tenho 3 milhões de reais hoje. O que eu vou fazer com o meu dinheiro? Eu vou botar o meu dinheiro na poupança? Não rende muito. Eu vou botar o meu dinheiro na aplicação? Aquela aplicação pode, vai que... Não, eu vou dar para o traficante. Que aí ele... O traficante vai me dar, daqui 2 semanas, 3 milhões e 300 mil. É dinheiro seguro. Você não mexe na droga, você não mexe em nada. Você fica na sua casa sossegado, entendeu? E você vai pegar 300 paus, 10% daquilo 3 semanas depois. Você investe mais e é assim que funciona. O cara que usa droga é um coitado, entende? Pois é. Um coitado. Seja ele um cara rico, pobre ou um mendigo de rua. É um coitado. Um cara não sabe o que está acontecendo. Né? Sabe nada, inocente. Não sabe o que está acontecendo. Entendeu? O que está acontecendo é que tem um cara ganhando bastante dinheiro. E são esses caras que manipulam. Então existe a manipulação de resultado. Ela é mais do que comprovada. É só você prestar atenção. Né? Nos jogos, por exemplo... Na Copa de 94 nos Estados Unidos, o Brasil tinha um grande time? Não, o Brasil tinha um time competitivo. Ninguém se lembra da escalação do Brasil. Aqui ninguém se lembra da escalação do time do Brasil. Você se lembra da escalação do time do Brasil, da Copa de 70, você se lembra da Copa de 82, mas você não se lembra de quando o Brasil foi campeão. Você não se lembra, porque o time era um time mais ou menos. Então... Se você prestar atenção, se você pegar tudo que aconteceu naquele campeonato e prestar atenção nos adversários do Brasil,
dos grandes adversários do Brasil, todos foram roubados pelo apito. Todos foram roubados. O juiz nada passou a mão em todo mundo que ia se aproximar do Brasil. Quando a Itália chegou na final, a Itália estava estraçalhada. Arrebentada, exatamente. Entende? A Itália estava estraçalhada. Então, a gente sabe o que acontece. Você não pode comprovar, você não pode provar. Não tem o cara. Quem é o cara? Vamos pegar. Não, você não pode pegar. Por quê? Porque acontece isso. Porque acontece isso. O juiz, ele apita e você diz, mas o que o cara deu? Ninguém entende nada, nem apita. Mas, ó, em função desse valor que você falou de altas cifras aí, essa notícia rolou num site de esportes, disse o seguinte, ó. Vou ler alguns trechos para você de casa. O jornal norte-americano New York Times revelou que antes da Copa de 2010, 15 amistosos tiveram resultados manipulados e que a própria FIFA confirma as suspeitas em relação a 5 jogos. Durante o Mundial da África do Sul, um árbitro chegou a receber oferta de $400 mil, que significa quase R$900 mil, em valores atuais, para manipular uma partida. O modo de agir dos grupos criminosos é bastante simples. Eles compram jogadores por até $20 mil para garantir um determinado resultado em uma partida. Com o esquema já montado, o grupo injeta milhões de dólares em casas de apostas da Ásia e saem com expressivos lucros. Mas não é esses $20 mil. Ninguém compra um jogador por $20 mil. Essa informação eles estão chutando. Ninguém compra jogador por $20 mil. O cara compra um jogador por $1 milhão. Muito entendeu? mais que isso. Ele não tem 20 mil, o cara ganha pra botar uma chuteira no pé, pô. Entendeu? Só pra botar. 98, será? $1 milhão. E 98? Entendeu? Rolou o que lá do Ronaldo? Então, o negócio do Ronaldo foi... O negócio do Ronaldo tem uma outra explicação. Você tem uma desconfiança aí? Não, tem uma outra explicação. O Ronaldo passou em 98 por uma pressão psicológica fora da realidade. Eles fizeram uma chuteira para ele, a Mercury. Essa chuteira ficou 2 anos para ser feita, para ser confeccionada, porque quem fez foi um cara da Itália. Então ele ia lá na Itália, arrumava o pé, punha o pé, o cara costurava aqui, costurava ali, bom, enfim, que era para... Só que ele ia ganhar 2, 3 milhões de reais. No dia seguinte, quando acabasse a Copa do Mundo, ia ser o lançamento da chuteira. Do cara que fez o gol da Copa, do artilheiro da Copa. Para ser o artilheiro da Copa, e tinha mais 3, 4 milhões de reais. Então você vai somando esses milhões de reais por etapas de que o cara ia conseguir, você vai ter uma montanha de dinheiro que estava em cima desse cara, se ele fosse o artilheiro da Copa, se ele fosse o melhor jogador da Copa, se ele fosse não sei o quê. Você está me entendendo? Então você tem aí um cara pressionado ao extremo. Aí por um patrocinador você tem um cara que levou para a França a mulher... A namorada, a mulher dele, que era a Suzana, que é a mulher do goleiro da seleção agora, Suzana Vera. Você leva o seu pai, a sua mãe, o entourage, toda a turma da família, põe numa casa. Então, numa casa em Ponto Combo, o Brasil está belezinha, em Ponto Combo tinha lá a mãe do Ronaldo com o namorado, o pai do Ronaldo com a namorada, mais o pessoal da família. Alugaram um campo de futebol, para eles fazerem as peladas deles, os dois empresários dele, o Alexandre Martins e o Reinaldo Pita, que foram em cana, entendeu? Ficaram um monte de tempo presos aí, deve estar solto agora, mas são uns croques. Então aí você tem esses caras trazendo gente. Aí o cara pega e 2 horas da manhã e liga para concentração. Ronaldo, aqui é o papai, eu tô aqui em Paris, eu tô com um problema, eu tô meio chapado, e como é que eu volto para casa? Pega um táxi, pai, pega um táxi aí e tal. E me liga quando chegar, aí 3h30 da manhã. Ronaldo, cheguei. Aí liga 7 horas da manhã. Ronaldo, hoje nós vamos fazer churrasco. Como é que eu faço? Não, pega, fulano vai comprar carne pra você. Você entendeu? O cara fica maluco. O cara perde o foco. O cara perde o foco. Entende? O cara, com uma responsabilidade daquele tamanho, deu um piripaque no cara. Eu tenho um depoimento do André Cruz que disse que ele teve realmente na madrugada. Ele roubou. Esses bastidores. O André Cruz estava no quarto vizinho. Ele estava deitado, o Edmundo estava com ele no quarto. Exatamente, o Edmundo era companheiro de quarto. O Edmundo contou pra mim agora na África, falou, será ele, ele começou, eu pensei que o cara ia morrer, sair correndo no corredor, todo mundo correu, uma puta de uma correria, ele enfiando a mão na boca do cara, entendeu? E não era pra jogar. Aí sim. Não era pra jogar.
Era pra ser- O Edmundo já estava escalado. O Edmundo foi escalado e ia jogar o A Edmundo. Globo chegou a dar a escalação O com Edmundo arrebentou metade do vestiário na porrada. Porque quando o Ronaldo chegou cheio de zoeira, eles entraram numa sala com o médico da seleção e com o Zagallo. O cara disse, Zagallo, eu vou jogar, o Zagallo. O Ronaldo, eu vou jogar, tem muita coisa em jogo. Tem muita coisa em Muito jogo, eu dinheiro preciso em entrar em jogo. campo. E você tá me entendendo? Você entendeu onde é que tá a história agora? Onde é que a gente fez a volta? Aquela montão de responsabilidade, o cara tinha que entrar para jogar. Entendeu? Aí o Zagallo pipocou, o médico pipocou, o mesmo Runco que agora disse que a imprensa derrubou, tirou os jogadores, cortou os jogadores, que não tinha ninguém machucado e tem 5. Ele falou 2 dias antes de todo mundo dizer que estava machucado, ele falou que não tinha ninguém machucado. Deu uma coletiva dizendo aí, a imprensa sabe, meu irmão. Pô, os caras cobram os Informação clubes, rola. a informação correta, liga pro... Hoje em dia você faz o seguinte, você está dizendo que eu não estou machucado? Liga para eles, não, o Ceará tá com o pé azarado, que é isso? O Ceará tá com o pé azarado. Mas quem falou? O médico Quem dele. falou? O médico dele que falou. Tranquilo. E os Ô, caras Zé, conhecem todo mundo. Ô, Ceará, mas a culpa de tudo isso que você está falando de futebol é da Elza Soares, não é? Como? Da Elza Soares? Por quê? Essa culpa é dela, não é? Não, culpa da Elza. A Elza só namorou o Garrincha. Mas eu só vi uma isso. historinha aqui, se ela é verdade, você vai me desmentir depois. Qual a verdade? É, eu vou ler aqui. Eu peguei lá no site do Portal do Jornalista. Leia, pode ler. É. É o seguinte, ó. Você tá vendo toda essa polêmica aí, então é por isso que eu falei que a culpa de tudo isso é a Elza Soares, viu? O Luiz Ceará, falando um pouquinho daquele Luiz Ceará, ele já chegou, engatou uma quinta aqui, falou, a gente quer falar um pouquinho de você, Ceará. Quer explorar um pouco a carreira do Luiz Ceará, né? Então vamos lá, ó. Eu peguei, achei muito curioso, cara, e eu falei, eu preciso falar isso com ele. Se não for verdade, você pode falar, não é no ar, e aí desmentir. vida segue. Começou a carreira escrevendo sobre música no Diário do Povo, na sua cidade natal, que o Ceará, na verdade, é campineiro, né, Ceará? Certo. Torcedor da Ponte Preta Ferrenho, vamos lá. Também músico e compositor, é isso mesmo? Eu tentei uma carreira de música, né? Na verdade eu fui músico 12 anos na minha vida, tocava em baile. Toquei muito aqui no Rio Branco. Rio Branco não, como é que chama o clube? Flamengo? Aqui? Não, clube... Veterano? Não, um clube grande aí da cidade, bacana pra caramba. Eu acho que é Rio Branco. Bosque. Iate. Hã? Iate Bosque. Clube. E Não, Bosque, Iate Clube. Bosque, tá certo, olha lá. Bom, então, e aí pô, eu fiquei a vida inteira assim. Quando eu tinha 18 anos, né, Então. 19 anos, eu mudei para o Rio de Janeiro para Isso. tocar na noite, para tocar. Eu Isso. era músico, era baterista, profissional, com carteira de músico, lia música, leio ainda e tal. Aí, o que eu fiz? Eu peguei, fui morar no Rio de Janeiro e tocava na noite. E conheci um amigo de Campinas, que era maestro, o que é maestro, o Laércio de Freitas, que é pai da Thalma de Freitas, essa cantora e atriz. O Laércio era meu amigo aqui de Campinas, quer dizer, ele era genial e tal. E ele ia produzir um disco para Elza Soares, e a gente fazia algumas coisas juntos e tal, eu gostava de Isso em 71. produzir música em 1970. Aí nós fomos na casa da Elza para mostrar música para ela. Pois é. E o Garrincha entrou na sala. Entendeu? É que eu vi. Tá certo, confirma aqui. Eu verdade, então. eu era boleirão, porque eu assim, ia para tudo que é jogo do Flamengo, meu segundo time é o Flamengo. É. Ia para tudo que é jogo do Flamengo e tal, conhecia os caras e tal. E os caras iam na boate à noite, eu conversava com eles, então eu me mexia com isso. Aí eu falei com o Mané por um segundo e tal. Aí eu decidi ali que eu gostaria muito, como eu escrevia, eu era letrista e tal, que eu gostaria de fazer jornalismo esportivo, para ficar perto desses caras, eu pensava. Entende? E essa sua história, né? Seu começo no jogo esportivo. E aí eu saí, eu voltei para Campinas, ainda como músico, tocando, montamos um conjunto, a Banda do Brejo, eu e o Sapo. Eu lembro da Banda do Brejo. Banda do Brejo, eu olha lembro da lá. Banda A gente do Brejo. montou, eu e o Sapo que montamos, o nome foi o Laércio de Freitas que Banda deu. do Brejo e Brotas muito. O Laércio de Freitas é quem deu o nome, mano. O conjunto chamava Fórmula 6, era do Sapo. Aí eu vim pro conjunto, a gente deu uma reestruturada, o Laércio, tá? A gente gravou um disco, 2 discos, a gente fazia abertura dos shows do Chacrinha, era um negócio bacana. E bem profissional e tal. E aí eu comecei a escrever no Diário do Povo a convite do Zé Amaral,
que cantava com a gente, hoje ele é colunista do Diário, mas ele já escrevia. Ele me convidou para escrever e foi assim que eu comecei a escrever. Aí eu fui fazer PUC, jornalismo, e trabalhava na Rádio Cultura. E comecei a fazer uns boletins para a Rádio Tupi de São Paulo, para a equipe 1040. Trabalhei 2 anos na equipe como correspondente em Campinas. E foi aí que eu comecei a conhecer pessoas. Um dia eu estava no 3º ano da faculdade. Aí o Dr. Romeu Santini, que era diretor do Diário do Povo, na época ele me chamou e disse, olha, eu te chamei vou te dar uma carona, vamos embora. Falei, como assim? Ele falou assim, eu vou te dar uma carona para casa. Eu falei, me diga, doutor. Eu falei, porra, eu tô frito, né? Meu professor vai me... Aí você já... Aí ele falou assim, o negócio é o seguinte, Ceará, você está indo muito bem na produção do programa lá e tal, então eu quero que você saiba o seguinte, você vai trabalhar comigo na televisão. Eu falei, me diga, doutor, mas qual televisão? Ele falou assim, eu saí do jornal hoje. Hoje de manhã eu saí do jornal. Ele era o cara mais poderoso de Campinas. Ele era o diretor do Diário do Povo, que era o maior jornal de Campinas. Ele mandava na cidade. Ele era o editor do jornal que mandava na cidade. Fortíssimo. Aí ele pegou e disse, eu vou trabalhar com o Zé Bonitinho. Eu falei, não me diga, o Zé Bonitinho. Quem é o Zé Bonitinho? Ah, o Zé Bonitinho, você está falando? Ele falou, é esse que você conhece. Zé Bonifácio Coutinho Nogueira, que tinha apelido de Zé Bonitinho. Ele foi secretário de educação do governo, e ele era um cara muito poderoso, né? E ele está trazendo para Campinas a afiliada da TV Globo. Eu vou ser o diretor de jornalismo e você vai ser repórter lá. Tá certo. E foi assim. Como eu falei, né? Tudo culpa da Elza Soares, né? Tudo culpa dela. Então daqui a pouco Agora que eu entendi. Isso aí. E na volta do intervalo temos aqui várias perguntas para o Luiz Ceará e ele vai responder para você. É isso aí. Rogério Domingues, estamos de volta aqui com o Linha Esportiva e com o nosso querido convidado aí, Luiz Ceará. E temos aqui algumas perguntas para ele, Rô, antes de nós mandarmos mais algumas surpresas que temos aí, né? Bom, vamos lá. O Antônio Murilo, de Americana, perguntou aí para você, Luiz Ceará, como que você vê a Copa do Mundo sem o Luciano do Vale? E por que não está na Band? O Luciano do Vale é uma fatalidade, né? A gente não... esses momentos... Como é o nome do rapaz? Desculpa. É o Antônio Murilo. Murilo, esses momentos não pertencem a nós. Pertencem ao pai. Eu tenho uma coisa que eu digo assim, quando uma pessoa vai embora, ele tem muito nome, muita fama, muito prestígio, fez muita coisa legal, fez muita coisa boa e vai embora, ele cumpriu o que tinha que cumprir, já deu exemplo a ser seguido. Para mim, a morte dele foi isso. Ele era meu amigo, meu parceiro, eu devo a ele um absurdo, todas as oportunidades que ele me deu, entendeu? E isso arrebentou a gente. A Copa do Mundo sem o Luciano não vai ser a mesma coisa para quem trabalhou com o Luciano. E eu saí da Bandeirantes porque eu fui mandado embora da Bandeirantes. Veio um novo diretor e quis fazer uma mudança, uma reestruturação do departamento de esportes. Ele achou que ele deveria colocar pessoas mais jovens, mais novas, e mandou os caras mais velhos, que tinham mais tempo de casa, embora. Eu fui um deles, foi só isso, mais nada. Muito bem. Bom, e o Miller do São Vito, aqui de Americana, na opinião do Miller, ele acha que a Copa de 70 foi a melhor seleção. E ele quer saber, na opinião do Luiz Ceará. Eu também acho a Copa de 70 era a maior seleção de todas, né? A mais brilhante, com jogadores mais brilhantes, né? Ela tinha jogadores que realmente eram pernas de pau, como, por exemplo, a zaga nossa era muito fraca, né? O goleiro era fraco, mas se você pegar o lateral direito, Carlos Alberto Torres, pegar do meio para frente, o time era maravilhoso, né? E era um time pronto, um time fadado a ser campeão. Ninguém ganhava daquele time, ninguém ganharia daquela seleção. Se esses caras viessem hoje para cá, não precisava ter campeonato.
Exato. E tinha o número 10 que era mais ou menos, tinha né? o Pelé, né? Só isso. Fase exuberante. Muito bem. E temos também aqui a participação do Maurício Tedesco, de Santa Bárbara do Oeste. Mandou um abraço Maurício. a todos nós aqui. Grande amigo Rô. Maurício. E ele falou aí pro Ceará que ele é muito amigo do Lilo. O Lilo. Isso. O Então Lilo, mandou um eu abraço. trabalhei com o Lilo na Ponte Mestre Preta. Lilo. Eu fui há 2 anos assessor de imprensa da Ponte. O Lilo foi uma pessoa maravilhosa, um grande amigo, grande amigo. Muito bem, mandou um abraço aí para ti também. O Jonathan Bryan, de Santa Bárbara, ele acredita sim, Rogério Domingues, nessa História da manipulação. Esse é um perigo. É um perigo. O Sancler também aqui mandou um abraço a todos nós, diz que o Lens Esportivo está cada vez melhor. Né? Ele fala aí, sempre frisa para nós, Rogério Domingues, que é o melhor programa de esporte da região. Um abraço para você, viu, Sancler? Obrigado. E ele também, aí, infelizmente, concorda aí com a situação de manipulações no futebol. A nossa querida Kátia, do bolo. Kátia, venha, traz mais um bolo aqui para nós. A gente está com saudade desse seu bolo caseiro. Ah, se o Ceará experimenta esse bolo, viu, Kátia? De Santa Bárbara do Oeste, mandou um abraço a todos nós, em especial para você, Ceará. Muito obrigado. E o Edson Rossi, que é amigo aí do nosso Paulo Filé, ele disse assim, ele disse que uma vez o Filé disse E agora? ao Cajuru disse que o Cajuru disse o Cajuru, o Brasil perdeu a Copa do Brasil, a Copa, e a seleção ganhou a Copa. Não entendi aqui a colocação dele. Bom, mas vamos mandar um abraço pro Edson Rossi, Alguma conversa o de fim de Zito e noite. Edinho do Posto. O Edinho do Posto, grande Edinho. Bom, Rogério Domingues, vamos mandar lá a nossa Tá certo, a gente... enquete pro ar, que é o seguinte, você acredita na possível manipulação aí que possa haver na Copa do Mundo, nos resultados? Então, manda aqui a sua participação para nós no alvivo@netserviço.com.br. Pode twittar com a gente no @Lens Esportiva, acompanhar a gente aí pelo Facebook e ligar no 34718925. Muito bem. Tá certo. Dando continuidade à nossa programação aqui, eu gostaria de convidar nosso querido amigo Ceará a comentar sobre alguns personagens aí do mundo do futebol. Então, eu gostaria de chamar aí a primeira foto para o Luiz falar desse cidadão aí. Vamos lá. Cidadão. Pode falar. Então, o Filipão é um treinador especialista no que ele está fazendo agora, né? Ele não é um treinador de um campeonato de 50 jogos, de 30 jogos, de 40 jogos. Ele é um treinador de 7 jogos, de 8 jogos, de 10 jogos. Ele é um treinador de tiro curto quase imbatível. Por isso ele é um motivador, um cara que sabe levar... Ele esquenta um fogo e faz uma água quente em 10 minutos e bota para ferver e põe tudo dentro, entendeu? Ele é um cara desse aí. Ele sabe aquecer. Né? Você veja bem o que ele fez. Ele deu entrevista para todo mundo, conversou com todo mundo, botou o time para falar com todo mundo. Aí ontem ele sentiu que estava todo mundo meio eufórico, a imprensa já babando o ovo, já tirando fotografia com o jogador e tal. Ele falou, acabou o negócio, o treino foi uma porcaria, não gostei, acabou. E hoje, ele trancou para todas as televisões, inclusive para a TV Globo. Sem acesso. Sem acesso. Tá bom. Próxima foto, vamos lá. O que você acha do Júlio César? Pouco contestado, não, comentado o Júlio César, para mim, não é o aqui. melhor goleiro do Brasil. Ele é o goleiro de confiança do treinador. Isso existe no futebol, é o que a gente chama de cotas. Por exemplo, o cara que é prefeito aqui de Americana, como é o nome dele? Bom, de Diego momento ainda Diego Denadai. O Diego Denadai. Diego Denadai diz assim para você, olha, o secretário de esportes aqui é o José Antônio das Couves. Aí eu falei, porra, você deve estar brincando comigo, Denadai. Esse cara não sabe nada de esporte. Ele falou, mas ele é da minha cota. Da minha cota quer dizer, ele é da minha confiança, ele é... Nesses caras você não põe a mão. Você faz o que você quiser, xinga todo mundo, eu tiro quem você quiser. Agora, nesse você não põe a mão, que essa é cota minha, pessoal. E o Filipão tem alguns jogadores que são cotas dele. Por exemplo, o Henrique vai jogar aonde? Que dia vai jogar o Henrique? Vai jogar. O Henrique joga no seu time, por exemplo? Não, claro. Joga no seu time? Jamais. Joga no seu? Não joga. Não joga no time de ninguém, mas ele é jogador da seleção brasileira. Ele é cota do Filipão. Tá certo. Eu não vou dizer pra você que ele é dedo duro, mas ele é o cara que vai contar pro Filipão o que acontece no vestiário. O que acontece no vestiário? Temperatura de vestiário. O que é temperatura de vestiário? Temperatura de vestiário é
é temperatura de redação, temperatura de vestiário, é temperatura do teu trabalho, né? A temperatura, como é que tá o negócio? Pô, fulano é vagabundo, fulano não sei o que, Sei quem chega por aí. é a temperatura, o negócio tá aí. Sei bem. Aí chega o diretor... É o olho na ausência do treinador. Chega o diretor e diz assim, Ju, como é que tá o negócio lá? Você, porra, fulano assim, você sabe, precisa mexer assim, você sabe, pode deixar comigo. Vai lá e dá uns porra em todo mundo e resolve a parada, entendeu? Esse é o Henrique. Não é dedo duro. Isso existe em qualquer profissão. Em todas as profissões. Tem um camarada que é a cota do diretor. É a cota Esse do ninguém chefe. mexe. Nesse ninguém mexe e o chefe vai almoçar com ele. Tá certo, Entendeu? vamos lá. É esse o goleiro. Próxima foto aí, vamos lá. Esse cara aí, é a Copa do Neymar? Ceará? É pra ser a cota do Neymar. Eu, inclusive, não colocaria o Neymar pra jogar nem amanhã, nem sexta-feira. Porque o Neymar não tem reserva, né? Pra amanhã ele tá confirmado. Pois então, é. Pra sexta Ele já... tá confirmado? É isso que eu falo pra você, que eu tava falando do Ronaldo. Isso, eu ia Ele tá chegar confirmado porque tem 1 milhão de patrocínios. Exato. E tem 1 milhão de... Foto Ele tá assim, mais fez. confirmado pelos Se patrocínios você não leva, do que se você pela não leva vontade o do Neymar, olha o Felipão. tamanho do desastre que tem amanhã Prejuízo. na cidade de Goiânia. Pô, cai o telhado do estádio. Que coisa, hein? Entendeu? Naquela situação do Ronaldo, eu ia fazer esse comparativo. Você acha que o Neymar tá aí, ele que é o cara, o Ronaldo da vez? Ele é o Ronaldo, mas naquela época tinha mais Ronaldo, né? Na época do Ronaldo tinha o Ronaldo, tinha o Ronaldinho, Agora tinha, é só né? ele agora. Entendeu? Agora é só ele, porque ele é um cara único. Exato. Ele é um cara único. Nós temos um time igual a todos os outros times, menos com o Neymar. Igual a Argentina. A Argentina é igual ao time do Brasil, mas tem o Messi. É igual a Exatamente. pergunta que fizeram pro Felipão hoje. Se ele era equivalente ao Cristiano Ronaldo em Portugal e ao Messi na Argentina. O tamanho da importância dele Sim. na seleção É brasileira. exatamente isso. Ou porque a seleção de Portugal é o quê? Cristiano Cristiano Ronaldo, mais Ronaldo. 10. Ah, é? Então deixa eu chamar a próxima foto aí pro Ceará. Próxima foto, é isso. Tá certo aí. Ó. Ronaldo. Um cara simples, humilde. Um cara que eu já vi, já cheguei perto, já entrevistei. Um cara simples, humilde. Entendeu? Um cara que é até bom porque fala português, né? Diferente Agora, do que Já falam, facilita né? pra gente. muito diferente do que fala, O um pessoal cara... faz uma imagem dele. Um cara... o Pelé é um negócio gozado. O Pelé é um cara louco, né, rapaz? O Pelé falou ontem na Folha de São Paulo que o Cristiano Ronaldo é um Dadá Maravilha. Né? É um cara grosso e que resolve. Não falou grosso, mas disse que é um cara que é um aproveitador de oportunidades. É na área, um grande centroavante, um homem de referência, mas não é um craque. É evidente que vindo do Pelé, né? Hein, Felipe? Você tem que tem que ter uma consideração do que o negão fala, porque você tem que interpretar. O Pelé não é um cara pra você levar no pé da letra. Você tem que interpretar o que ele fala. traduzir. O Pelé, quando parou de jogar futebol, vocês não viram, eu acho que talvez você tenha Eu visto, vi. mas vocês não viram. O Pelé, no ombro do povo e tal, no Maracanã, disse assim: precisamos cuidar das crianças do Brasil, as crianças do Brasil não podem ficar abandonadas na rua. O nego no dia seguinte saiu dando varada no negão, dizendo que o negão era maluco, que Pelé não tem que ir lá, só tinha que jogar, tinha que falar bobagem. Ele falou alguma bobagem? Não. Que é que Nenhuma. virou o país? Tá bom. Próxima foto aí, vamos ver. O que você acha dessa galera aí, Ceará? Eu cobri essa seleção aí muito, viajei com eles durante todas as eliminatórias, eu só não fui para a Copa e fiquei aqui, cobri a Copa aqui no Rio de Janeiro, mas não viajei. Mas viajei em todas as eliminatórias com eles. Esse time era imbatível. Se o time da Itália jogasse com o Brasil, mais 10 jogos, perdia os 10. Perdia os 10 e tomava pau nos 10. Naquele jogo eles ganharam no Brasil. Aquele dia o Brasil não devia jogar com a Itália. Foi o jogo da Só vida aquele do dia. Paulo Rossi, eu acho. Quem é o Paulo Rossi? Pois Fez é. só aquilo. Quem só fez o aquilo. Paulo Rossi? Só aquilo. Cara, o Zico o Zico foi jogando na Udinese, que é o 15 de Jaú, Sim. sem demérito, mas é o 15 de Jaú, é o time pequeno da Itália. Ele foi vice-artilheiro quando esse presidente da UEFA, o Michel Platini, jogava na Juventus de Turim e era o artilheiro do campeonato italiano, jogando na Juventus de Turim. O Zico jogava na Udinese e foi vice-artilheiro com um gol a menos. Que coisa. Viu que jogava o Zico, pô? Quase jogado. nada. Entende? Você imagina o que é. Um cara joga no Flamengo, é o artilheiro com um time fantástico, e você pega o cara do 15 de Jaú, é o vice-artilheiro do campeonato, ensinando o Roberto Baggio sentado no chão, ali na lateral, pequenininho, molequinho, olhando ele bater falta. Júnior, ele chamava o Roberto Baggio e falava, ó, faz assim, faz assado, Pois é. Tá certo. Próxima foto aí, vamos lá.
E essa galera de 2002 aí, será que você acha? Também um grande time maravilhoso, um time que tinha uma coisa diferente das outras seleções, era um grupo realmente fechado. Não, Filipão, tira o Filipão, deixa os jogadores. Eles eram jogadores de um grupo fechado. Isso eu sei de dentro, eles eram fechados para ganhar. Quem mandava no time era o Roberto, era o Cafu e era o Rivaldo. Roberto Carlos, Cafu e Rivaldo. No time. Eram os líderes ali. Líderes do time, a ponto de, você pode ver no pênalti, são detalhes, né, que a gente fala pro cara de casa prestar atenção, no jogo contra a Turquia, jogamos contra a Turquia. Duas vezes. Teve pênalti. O Roberto ia bater o pênalti. O Roberto foi lá, pôs a bola, olhou para a bola, olhou para o lado, aí o Rivaldo falou, sai. Pegou, meteu a bola e caixa. Guardou. Você entende? Tá aí, sai, tá explicado. pipocou, te sai. Era assim que se faz. Não tá com o capitão segurança, faz isso. deixa aí. Próxima foto? É o time do coração, né? O Ponte Preta é um dos dois times do meu coração. Meu coração é dividido entre Ponte Preta e Flamengo. O nego fala assim, pô, qual é a explicação? Não tem explicação. Não existe nenhuma explicação. Minha família inteira é ponte-pretana, desde pequeno, os meus filhos, um está aqui, o João. Minha família inteira é ponte-pretana e os meus filhos são paulinos por causa do meu pai. Meu pai era São Paulino e ponte-pretano. Eu não virei São Paulino porque eu mudei para o Rio de Janeiro e acabei virando flamenguista. O Será, o que você acha do Dado Cavalcante agora na Ponte? Eu vejo um grande potencial ali para você. Ele é um bom treinador, né? Agora, a Ponte Preta é apenas um time de passagem, né? De empresários para fazer algum dinheiro. Acabou. A Ponte Preta não é mais o que era. Tá A certo. Ponte Preta não tem base, não tem coisa nenhuma. É um time de... Aguenta aí que tem mais alguma. Vamos rodando mais foto rapidinho aí? E esse companheiro aí? Esse é meu mestre, né? O cara com quem eu aprendi a ser repórter, aprendi o que é a dignidade de um jornalista, né? E eu aprendi, é o cara que eu queria ser. Eu falo para o João, eu trabalho com ele hoje, eu sempre trabalhei com ele, trabalho com ele há mais de 20 anos, mas agora eu estou trabalhando com ele e de novo, e é uma pessoa em quem você se espelha para ser igual. Eu queria ser o Juarez Soares, não vou conseguir nunca, porque ele é um cara único, mas eu me espelhei nele para fazer as coisas. O bom é estar do lado do mestre, né? O bom é que está do lado do mestre. Eu estou ao lado dele aprendendo ainda, né? Porque ele é uma escola. Se você tivesse ideia do que é ser sentado ao lado desse cara e todos os dias ali no camarim nosso e ficar conversando das 10 da manhã até as 11h30, a hora que a gente entra, depois eu vou para a rodoviária, todos eu venho de ônibus, porque viajar de carro não é insuportável, né? Então o ônibus você senta, relaxa, lê, tenho todo o meu esquema, ouço música, que eu sou um cara que gosto mais de música do que de qualquer outra coisa, né? Eu sempre falo o seguinte, futebol, esporte, jornalismo esportivo é a minha segunda paixão, né? A minha paixão é música, né? Tá certo. Então, o Juarez é isso. Próxima foto? Vamos lá. E esse cidadão aí? Um grande companheiro de trabalho, um cara único, ele é único, ele é irracível, você não sabe o que ele vai fazer, você não sabe o que ele vai falar, você não sabe para que lado ele vai sair, ele é o Garrincha, entendeu? É verdade, uma vez o técnico... Imprevisível. O presidente do Atlético Mineiro, nós vamos fazer um jogo que o Atlético Mineiro, aliás, perdeu a Copa, acho que foi a Sul-Americana lá em Rosário, contra o Rosário, tomou de 5, o goleiro era o Tafarel, podia perder de 3, tomou de 5, depois foi para os pênaltis, aí perdeu nos pênaltis, e o presidente do Atlético Mineiro sentou do meu lado na ida, e começou a me contar, e falou assim, e eu sempre tive muito interesse em saber da vida do Garrincha. Eu sei muita coisa do Garrincha, porque eu conversei muito com o Newton Santos, muito. Né, com o Newton Santos isso. E com a Elza, muito, né? Eu poderia escrever um livro sobre o Garrincha, mas eu não tenho essa pretensão. E o Garrincha sempre me interessou. E aí eu perguntei para ele, ele falou assim, o negócio é o seguinte, essa história é maravilhosa, o Garrincha o time do Botafogo fazia jogos pelo interior do Brasil de apresentação, jogos amistosos, porque era um time, pô, Quarentinha, era Garrincha, Didi, Vavá, Quarentinha e Zagallo. Que coisa, hein? O ataque do Botafogo, porra. Fantástico, né? Ficou absurdo, né? Estamos indo rápido. Mais uma foto aí. Falou absurdo. Não, deixa eu contar essa história. Tu vai terminar? Aí ele pegou e falou assim, ó, eles foram jogar no interior de Minas
Chegou lá, ele, o jeito mineiro dele contar, chegou lá, aí tinha um negão que era lateral esquerdo do time, tinha 18 anos, e o treinador falou assim, ó, Garrincha não tem erro para marcar o Garrincha. Ele não vai atravessar você no meio. Se ele vier para a esquerda, você marca na esquerda. Se ele vier para a direita, você marca a direita. No meio ele não vai, não te atravessa. O cara negão foi para marcar o Garrincha com uma saúde de 18 anos, tomou um baile no primeiro tempo, 3-0 no primeiro tempo, 2 gols do Garrincha, o Garrincha tinha deitado no negão. Aí o negão no vestiário todo arrebentado, dizendo, pô, chorando, o treinador, pode ser feio. Eu falei pra você vem pra esquerda, ele vai da esquerda, você vem pra direita, você vem da direita, marca, você não marcou. Ele falou assim, mas o negócio é que ele ataia. Ataia é o atalho, né? Quer dizer, os atalhos do Garrincha que eram um problema. Pra isso ele não estava esperando. O negócio é que ele ataia, né? Vamos para prosseguir então, daqui a pouco a gente vai aprender. Mas tem algumas fotos para encerrar, vamos lá. Você acabou de falar, mas eu acho importante a gente... O Luciano do Vale ele faz parte da minha vida porque... É uma presença muito forte para você. O primeiro jogo que eu fiz na televisão foi com ele. Né? Depois eu trabalhei 10 anos com ele em várias etapas. Deixa eu contar aqui o Luciano do Vale. Quando eu saí da TV Globo, porque eu quis. Eu não aguentava mais trabalhar em São Paulo, eu era novo, não aguentava mais trabalhar em São Paulo. E não aguentava mais a pressão que tinha a TV Globo com os repórteres, era muita pressão. E o Luciano já tinha a equipe dele na Bandeirantes, já era uma equipe de esportes. E estava ainda montando, trazendo gente. Aí eu cheguei para os caras e falei, vou embora. Fiquei assim, esse foi embora, ficou 2 meses para sair. Porque eu queria ser mandado embora para poder pegar o dinheiro e comprar alguma coisa com aquele dinheiro. Já tinha muitos anos na TV Globo, quase 10 anos. Aí os caras fizeram um acordo comigo e eu saí da televisão daquela forma e fui para minha casa. Demorava na época 1h30, 2 horas para chegar em Campinas. Eu cheguei na minha casa 2 horas depois, desempregado, sentei na cozinha da minha casa com a minha avó, que era viva, e falei, abuelita, que ela era espanhola, eu falei, abuelita, eu saí da televisão. Ela falou, como saiu da televisão? Eu falei, saí, mas porque tem uma pessoa que ligou aqui para você, pediu para você ligar urgente. Tá um telefone aqui. Eu falei, tá bom, vou ligar, vó. Tava arrasado, meu irmão. Tava arrasado. Eu saí da TV Globo porque quis. Ninguém sai da TV Globo. Pois entendeu? É. Aí eu peguei, telefonei. Alô, ô, Xará, é o Luciano. Falei, ô, Luciano, como vai? Tudo bem? Eu falei assim, pô, tô bem, mas, pô, notícia ruim corre rápido, né? Ficamos sabendo aqui que você saiu da Globo. Eu falei, saí. Eu falei, então começa amanhã cedo aqui. Entendeu? No dia seguinte eu fui para Bandeirantes. Quando o Luciano faleceu, você contou essa história numa emissora? Contei. Porque essa história é uma história da vida, entendeu? O cara não me deixou ficar 1h30 sem emprego. Exato. Entende? O Luciano, meu velho, o Luciano nunca trabalhou com pessoas que ele não escolhesse a dedo. O Luciano escolhia a equipe dele. O Luciano escolhia os repórteres dele. O Luciano não trabalhava, você fala assim, montei uma equipe aqui, eu contratei o Luciano. Não era assim que funcionava. Era o contrário. Era o contrário que funcionava. E o Luciano é o único cara que eu conheço, e essa frase também é minha, que sonhava à noite e realizava o sonho de manhã. E sonhava, eu falei isso pra ele. Falei, Bolacha, isso não é pra qualquer um, né? Bolacha, você sonhou com vôlei e fez o vôlei. Que coisa. Você sonhou com basquete, fez o basquete. Você sonhou com boxe, com Maguila. Pô, eu cobri todas as lutas do Maguila. É quase um pesadelo, entendeu? Sabe, Maguila, né? Pô, você entendeu? Eu fiz quase todas as lutas do Maguila. O Maguila era uma invenção do Luciano do Vale. Era mesmo um grande lutador. Sim. Mas o Luciano achou o Maguila. Ele, o Kiko. Entende? Então, o Luciano era uma coisa, cara, era uma pessoa absurda. Você não tem ideia a genialidade desse cara, tá, entendeu? Pra gente fechar a última foto aí, é importante a gente comentar sobre o... eu não trabalhei... Perdemos o Maurício Torres, Eu não trabalhei com o Maurício, eu era amigo dele também, como todo mundo no nosso meio, né? Tenho um grande carinho, eu não trabalhei com ele, mas eu sei que tipo de gente ele era. E aquele negócio que eu te falei, cara, eu acredito muito nisso, eu sou espírita, eu acredito muito nisso, no seguinte, quando você tem uma obra para fazer na Terra, você vem e faz aquilo, entendeu? E o pai te chama ou não, na hora que ele quiser. O Maurício provavelmente o tempo dele era esse é o tempo dele, porque não tem explicação. Não tem. A não ser essa, não tem. Entendeu? Você vai falar assim, pô, que fatalidade no Sírio-Libanês não existe, amigo. Não existe. Não tem fatalidade no Sírio-Libanês.
A minha mãe tinha 84 anos, o cardiologista dela falava para ela, Dona Maria, a senhora só está viva porque a senhora toma esses remédios aí, esse monte de remédio. A senhora tem dinheiro para comprar, a senhora tem dinheiro para comprar os remédios da senhora, já devia ter morrido há uns 4, 5 anos. Entende? Mas ela não morria. Porque não era a hora dela morrer. Tá certo. Exatamente. Entende? Não é questão de remédio, coisa nenhuma. Esse cara estava no Sírio-Libanês. Exato. Pô, o Sarney foi no Sírio-Libanês um monte de vezes e não morreu. Entendeu? Tá certo. Pô, É o Não Ceará. é. Tá certo. Esse é o Foi Ceará. bem. Tá vendo só? Ó, antes da gente ir pro intervalo, vou só mandar pro ar aqui, Paulinho, nosso amigo Gu, lá da Pastelaria do Chico. Um Grande, beijo, Gustavo. querido. Obrigada pode aí, mandar tá? um pastel que é a minha especialidade. Ele, ó. Ô, Gu, Ele é o faltou melhor do aqui o mundo, pastel pra Ceará. nós hoje. De carne, Você não conseguiu o patrocínio de carne do pra pastel? mim Hoje- e queijo pro meu filho. Então, ó, ó, então a gente tá aguardando, hein, de carne e de queijo, hein? Bom, mas ele falou Dá assim, tempo ainda, ó. ele falou assim, que top o programa hoje, viu? Obrigada aí, viu, Ceará, que Grande tá Gu. contribuindo por nosso programa tá sendo tão top mesmo. Aí ele disse que é super fã seu, Luiz Ceará, Obrigado. e também do Silvio Luiz. E ele disse que, ele logo em seguida, quando você falou que o cara era o Garrincha, ele já falou, pô, eu não acredito, eu amei que ele falou que o filho é o E Garrincha. também o Silvio Luiz não é uma bomba relógio também. Não é só Garrincha, não é uma bomba relógio. Se Ele melhora isso. Ele disse que vocês dois são os mais da TV. E ele disse que vocês são muito especiais, inclusive desde a infância dele. Então, um grande beijo Legal. a todos nós. Obrigado, Com valeu, certeza, valeu. Pessoal os maravilhoso. resultados são manipuláveis. E ele mandou um abraço aí para toda a equipe dele. Ó, a gente tá aguardando, dá tempo ainda de chegar. 2 de carne e 2 de queijo. Afinal, o óleo não demora pra esquentar muito, né? Já deve estar quente o óleo. Olha, pessoal, vamos para um rápido intervalo e na volta temos muito mais Luiz Ceará aqui Tá no Lei certo, Esportiva. vamos lá. Muito bem, de volta aí o nosso Lente Esportiva Rogério Domingues. Os bastidores Os- não tem ideia como Rola um interessante. programa né? paralelo não, aqui, rola um tá programa. rolando outro Exatamente, programa. Paulo. A gente Muito poderia continuar gravando a hora que entra o intervalo, que daria Solta a água mais aqui e assunto. continua falando, né, Rola um Juliano? Verdade, verdade. Com essas participações, Rogério, nem dá vontade de ir pro intervalo, viu? Nem dá vontade. É bom, uma aguinha vai bem também, né? Dá Vai licença. sim. Bom, você que está em casa, pode participar com a gente. Hoje temos aqui o ilustre Luiz Ceará com a gente. Pode mandar aí seu e-mail no alvivo@netserviço.com.br. Pode twittar no @lentesportiva. Acompanhar com a gente aí pelo Facebook. E também, para quem aí não está com o canal Net Cidade na região, acompanha lá pelo link ao vivo aí via Facebook. E pode aí mandar o seu recado via telefone também no 34718925. A nossa enquete de hoje é se você acredita que pode haver aí manipulações em relação ao resultado na Copa do Mundo. Porém, aí com a participação do Luiz Ceará, você fique à vontade aí para mandar suas perguntas para ele também. Isso aí, Rogério Tá Domingues. certo, a gente não pode deixar de lembrar também que nós perdemos o Marinho Chagas esse final de semana, né? Exato. Final de semana de Marinho. perdas aí. Chama a foto aí, Mica, para ajudar o pessoal a relembrar. Quem não lembra aí do Marinho Chagas, tá aí a foto ou não? Não tá? Marinho. Tá aí o Marinho Chagas, Diabo loiro. Ceará. Eu conheci o Marinho com Destaque de 17 anos. 74, né? Tinha 17 anos quando eu conheci o Marinho. Ele o apelido dele era Bruxa entre nós. Bruxa, assim, isso mesmo. Ele era um sujeito irracível também. Era outro que você não sabia para que lado ia sair, você não sabia. Ele foi, depois do Newton Santos, o maior lateral direito do Brasil. Jogava mais que Roberto, jogava mais que esses caras todos, entendeu? Mais que Rildo. Mais Foi um que, dos primeiros mais que- a ser ofensivo, né, mais que o cara? Capacete, ele jogava mais que todo mundo, né? Ele era um homem ele era um jogador que jogava em direção ao gol. Era um monstro, né, jogando. E infelizmente ele, desde moço, ele bebia muito e isso se tornou um vício. O que era um prazer se tornou um vício. Não foi tratado, poderia ser tratado de várias formas. Infelizmente. Né? Eu participo, inclusive, de um grupo espírita de tratamento de drogados. Você pode tratar isso de várias formas. Né? Eu conversei uma vez com o Adriano. Eu falei com o Adriano isso. Falei, Adriano, você precisa se tratar espiritualmente, eu falei para ele. Não é dinheiro, não é ir para médico e se encher de droga, se entupir de droga e ir para um sanatório para se tratar, para um hospital especializado. Você pode fazer isso, mas você tem que ter acompanhamento espiritual, muito
muito grande, porque você tem muito problema, que tem que ser resolvido numa outra esfera. Né? Conversei com ele, e não tenho dúvida, olha... Enquanto ele não enxergar isso, quando né? Quando ele estava no Corinthians, eu falei com ele nessa época, eu falei para ele, você não vai jogar bola mais. Você não vai jogar bola, você não tem mais chance de jogar bola. Você não é mais jogador de futebol. Você é um cara que está tentando jogar futebol com o nome que você tem, mas o nome não joga. Você precisa se tratar primeiro, para depois jogar bola. São duas coisas. Primeiro você precisa se desintoxicar, se tratar desse mal, desse vício, né? De todas as formas da terra e as formas espirituais. Você se trata, se cura, depois você vai virar atleta de novo. E vai ter uma carreira de mais 4, 5, 6 anos. Porque o dinheiro não aceita desaforo, Adriano. E falei com todas as letras, você vai ficar na merda um dia se você continuar assim. E aí não tem... Olha aqui, o Jorge Mendonça morreu tremendo, com delírio tremes. Morreu tremendo. Álcool também, né? Álcool? Pô, tomava cerveja às 7 horas da manhã, ele ia nesses jogos amistosos, tomava cerveja às 7 horas da manhã. Triste fim. Um triste fim. E tem milhares, o Garrincha foi assim. Eu fui fazer uma entrevista com o Garrincha pro Jornal Nacional. Mauro Cabeção, pô. Ainda morreu assassinado. É. Eu fui fazer uma reportagem com o Garrincha pro Jornal Nacional, na Copa de 86, o Garrincha não conseguiu falar. Acho que 82, o Garrincha não conseguiu falar. Não conseguiu falar na entrevista, né? Porra. Bêbado que tava. Tá certo. Tem um lance, um gol aí do Marinho Chagas, só pra gente rever dos tempos de São Paulo. Vamos lá. São Paulo e São José. Então dominou a bola, levantou na frente no meio de campo para Marinho. Marinho corre, domina a bola, solta a bola na frente, na direita Almir. Almir na ponta para Renato, recuado, vai correndo, levando bola. Então Moço de Burungaba fez o passe na frente, na meia esquerda para Mário Sérgio. Mário Sérgio abriu na ponta, vai bater, correu, vai cruzar, cruzou. Miguel Caixão, bola picou para Marinho na ponta, gol! Marinho número 6. O tempo passa, 22,5, torcida brasileira. 1 para o São Paulo, 0 para o São José, no Morumbi, Santa. Um descuido de marcação no ponta direita, Valtinho, que veio até a linha de fundo, fez o cruzamento. Darcy não cortou e muito menos o goleiro Ivan. Agora sobrou para Marinho, que fechava em diagonal de pé direito, bola em cima do goleiro Ivan. Extraiu o primeiro gol do São Paulo, mas o goleiro Ivan continua reclamando até agora de um possível impedimento que eu não vi de Valtinho pela ponta direita. Marinho, 1 para o São Paulo, 0 para o São José. Oportunista como nunca também, né, Sera? E na voz do Fiore Gigliotti, né? Ele era um atacante, né? Ele era um atacante, uma coisa... Ele era o que esse lateral esquerdo da seleção brasileira agora é, né? Pois é. É um jogador que você tem que marcar ele, senão você tá frito. Marcelo. O Marcelo é um atacante, né? Por isso que a seleção tem esses dois volantes do jeito que tem, que são volantes também que jogam, mas que eles vão ter uma função muito interessante. Do lado direito, além do volante, vai ter o Hulk pro Dani poder jogar. O Hulk é quem vai fazer a marcação pro Dani jogar. E do lado esquerdo, né, vai ter a marcação pro Marcelo poder jogar. Porque o Marcelo é um atacante, né? Sem sombra de dúvida. Sem dúvida. Rogério, vou mandar mais umas participações, daí você já à vontade. Continua aí. O Ramires Taiete, isso, de Santa Bárbara do Oeste, ele disse que acredita sim na manipulação dos resultados e abraça a todos nós da mesa e disse que o nosso programa está cada vez melhor e nada melhor do que começar a semana com um programa como o nosso. Muito bacana, bem, obrigado. Obrigada. Assim também disse aí o Marcos Antônio via Facebook, que nosso programa está cada vez melhor. Um abraço a todos nós e um abraço aí ao Juninho Dias. O Agnaldo Itamar mandou um abraço para você, Ceará, disse que já pôde tietar aí você em algum momento do jogo. O James Prado Gondim também mandou um abraço para você.
E o Edson Rossi, lá o Edinho do Posto, ele explicou a situação. Ele disse que o país, Brasil, no caso, perdeu a Copa porque não iremos cobrar os impostos da FIFA. Nós isentamos aí. Mas a seleção com certeza vai ganhar aí para nossa alegria aí. Agora ele trocou em miúdos, então. Ficou mais fácil, Edinho. Valeu aí. Verdade. Bom, Rogério Domingues, só mandar de novo lá para o ar os nossos contatos. Temos aí nossa querida participação do Luiz Ceará. Pode falar aí com a gente no 34718925. Pode mandar o e-mail também no alvivo@netservice.com.br. Chegando mais participações aí, Rô. Vamos seguindo aí. Ceará, a gente está vendo eu estou vendo um clima aí de Copa do Mundo e parece que não chegou ainda. Não chegou ainda. Ontem até o Silvio Santos estava falando isso. Como que você vê tudo isso daí, Ceará? Então, quantas ruas você vê pintadas? Nenhum. Qual é a movimentação que você vê? Qual é a movimentação que você vê nos bairros e nas ruas, da molecada, dos jovens, para pintar, para botar bandeira, para esticar, para fazer... Não tem essa movimentação, né? Mas isso eu sinto falta desde a Copa de 94, viu? Eu acho que isso aí foi acabando. Foi acabando porque foi acabando também o entusiasmo. Tem uma teoria que é o seguinte, os caras dizem que o povo hoje, o povo brasileiro hoje, entende que a seleção não é uma coisa do povo, é uma coisa da CBF, que é uma empresa. A CBF é uma empresa, né? Ela é particular. Que ganha mais que os clubes. Entendeu? Que tem um time de futebol, que por acaso é esse time, a seleção brasileira. Então, que as pessoas tenham essa consciência que que a população não aguenta os dirigentes, não aguenta esse tipo de gente. Olha, eu acho que a seleção vai empolgar, vai jogar 1, 2, 3, vai passar na primeira fase muito bem e vai empolgar, né? Mas eu tenho muita convicção também que os movimentos de rua, né, estão bem organizados para fazer muito barulho, para reivindicação. Não sei se é a coisa correta, e nem sei se nem sou alguém que possa avaliar se é o momento certo. Mas eu sei que vai haver muito barulho, muita movimentação e muita greve. Tem uma greve de aeroviários para acontecer. Se acontecer, parou. Aí ferrou. Essas entendeu? manifestações. Tem uma greve e tem uma coisa muito séria que está acontecendo também, que é o seguinte, os Black Blocs, os profissionais, não esses que põem só uma máscara. Não os que vão para frente, os que ficam no gabinete. Os caras estão... Você fala que os caras que organizam... Vão fazer uma grande movimentação, né, um grande quebra-quebra, né, e vão contar com gente das prisões. Do PCC. Entendeu? E isto é verdade. Isso não é notícia boba. É verdade. Entendeu? Os caras dizem que vão parar as cadeias. Se parar a cadeia, para o país. Né? Parar a cadeia, eu quero dizer o seguinte, o cara dá uma ordem, todas as cadeias entram em ebulição e para, entendeu? Então, e aí a coisa na rua começa a pegar fogo, entende? Então, tá muito complicado isso, no sentido de que existe muita informação, existe alguma informação que é muito concreta, como essa, é uma informação correta e concreta, mas existe ainda muita coisa que pode acontecer. Tudo deve estourar daqui para frente agora, daqui nos próximos 10, 15 dias, entendeu? E por que as pessoas estão revoltadas assim? Olha, eu vou dar um dado, e isso é o que deixa o cara enlouquecido, né? Como que você vê na televisão, né? Ano após ano, nos últimos 20 anos, vamos falar 20 anos, você vê a mesma reportagem na televisão todos os dias. Um camarada numa maca de hospital morrendo, um camarada jogado no chão do hospital morrendo. As escolas numa miséria e os caras roubando comida. Tem um cara preso, um deputado preso em Brasília porque roubava comida da escola. O dinheiro que aquele cara roubou é o dinheiro da merenda, porra. É o dinheiro da merenda escolar. Só isso. Ele tá preso porque desviava dinheiro da merenda. E isto vem ano após ano, ano após ano, ano após ano.
Aí, você constrói, vou dar um estádio, um só. Você constrói um estádio que custaria 600 milhões, que é o estádio Mané Garrincha. A obra era para derrubar e montar 600 milhões. Absurdo, absurdo, mas 600 milhões. Chegou perto de 400 milhões, os caras pediram mais 300 milhões para o entorno do estádio. Os caras foram lá e deram. Aí, sabe quanto custou o Mané Garrincha? 1 bilhão e 900 milhões. Aonde está o Mané? Está lá em Brasília. O estádio Mané Garrincha, Fadado pro Gama jogar... virar um elefante branco o ali? Gama jogar, pô. Então, o isso que eu ia Gama falar. vai jogar lá. Tabatinga. Um elefante O branco ali. Tabatinga custou 1 bilhão e 900 milhões. Aí eu te pergunto, e é a pergunta que o povo brasileiro faz para as autoridades. Que não se 1 faz. bilhão e 900, cara pálida. Quantos prontos-socorros você poderia ajudar a ter remédio, a ter médico, Ao a pagar? mínimo, né, da- Quantos? É essa a revolta. É isso que ninguém engole mais. Essa é a conta. Né? E não dá pra você chegar num programa de televisão e pra frente, Brasil, e meu, não, o nego não quer saber dessa conversa. O cara quer saber, porra, você não sabe? Você tá gritando Brasil, Brasil, Brasil o quê, seu palhaço? Você não sabe que nós estamos tudo no miserê, filha da mãe? Entende? E só nesse mesmo assunto, o Elcio Martins aí de Campinas está acompanhando o programa aí com a gente. E ele diz o seguinte, comenta com o Ceará que até os eletricistas da CPFL vão parar. Vixe, Maria. Tá aí. E um abraço Para o todos. eletricista da CPFL para você ver Exatamente, o que sim. vai acontecer se o Ronaldo, se o Cristiano Ronaldo não vai ficar no escuro lá no De Paulo. No dia... Tá certo. Pô, o que aconteceu comigo, gajo? Está no escuro aqui. Pois, que É delícia. só a telefônica também resolver dificultar um pouco mais mais do que normalmente Ceará. ela dificulta. Onde é então que você vê que essa Copa pode dar algum sucesso? Onde é que você vê alguma coisa de positivo Eu nisso? tô dizendo, A gente está falando do E entorno que da Copa, né? momento? Agora você acha que daqui pra- Nós estamos discutindo, vamos dizer, o que está em torno da Copa, mas em si, o que a Copa pode provocar de alguma coisa boa, enfim, você vê algum E ponto daqui positivo pra aí? frente Olha, se vai dar uma animada e uma olha, por exemplo, levantada. tem muitas obras que, ao serem concluídas, não estão, ao serem concluídas, e se forem concluídas, vão facilitar a vida das pessoas. Poucas, É. por exemplo, em Recife não tem nada, não fizeram nada, No Arena Pantanal também não tem nada. nada, Nada. em torno, nada, São Paulo, nada. Nada. Nada, deram uma arrumadinha num tapa no Isso, metrô e vambora. isso. Entendeu? Aí de busão, fecha a rua, dá feriado, tira a criançada da rua, tira mendigo da rua, entendeu? Põe todo mundo, guarda, esconde, põe o exército na rua e vamos andar, todo mundo. Ai, que lindo! Que lindo! até Pô, roupa. São Paulo para todo dia. Ergue o Ela vai tapete. pra São Paulo, você não vai pra São Eu vou Paulo? pra São Paulo São Paulo todo para dia. todo dia. Eu tenho dia aqui que eu chego pela glória de Deus mesmo. Você tá me Mas entendendo? olha, em questão de mendigos, até roupas, já tem campanhas, inclusive nos shoppings aqui da região, para você ir lá doar roupa, porque eles vão tingir de verde e amarelo e vai colocar nas pessoas na rua, para dar uma tapeada. Porra, Essa foi isso aqui legal. poste, pô. Bota no poste, pô. Põe cachorro de vez em quando. Entendeu? Porque não. Então, o que eu vejo de positivo? Eu vejo de positivo o seguinte: vamos separar as coisas. Uma coisa é a Copa do Mundo e a seleção brasileira. O que tá feito, velho? Tá feito. Não o que tá roubado, foi roubado. Não, isso não. Eu não sou Fala a infeliz, Joana nada. Velange. É. Entendeu? Tá certo. Que O coisa, hein? estádio que está pronto, porque eu fui para muitos estádios na África, pô, eu fui em 5 Copa do Mundo, já era igual. Tudo de barro do lado de fora, entendeu? Um negócio caótico. E morria, e Neves, e vamos que vamos. Então vai ter Copa, as pessoas vão para o estádio, as pessoas que vêm aqui vão ser roubadas na rua, mais do que a gente é roubado? Não, com Pô, se certeza. for mais roubado do que a gente já é roubado, como é que vai fazer? Se tiver mais assalto do que já tem, Pois é. hein? Exato. Qual de nós aqui não pode garantir, não? Vou chegar em casa hoje sossegado, vou entrar em casa, vou botar meu carro na garagem sem medo. Alguém pode falar isso aqui? Ninguém. Não, então acabou, pô. Então o que pode piorar isso? Não pode piorar isso. Então, o que nós vamos ter de positivo nós vamos ter uma Copa do Mundo aqui no Brasil.
É uma coisa sensacional, é um torneio maravilhoso. A Copa do Mundo no Brasil, gente, vamos colocar as coisas no lugar certo. A Copa do Mundo no Brasil não sei se vocês concordam comigo, vocês podem falar, é o maior evento esportivo dos últimos 50 anos no país. Não tem nada parecido com isso. Isto é uma coisa louca, né? Não paga, mas agora, não pagar, a FIFA não pagou imposto, que nem falou. Mas não pagou imposto faz 6 anos que já sabe disso. Isso é jogo jogado. Então, por isso que eu te falo, você acha que essas manifestações neste momento agora é mais para causar? Porque há anos já estamos sabendo da Copa no Brasil. Por que você acha que não? É o que eu estou te falando. Aí você diz assim, eu acho que a grande manifestação, na minha opinião, a grande manifestação que o povo brasileiro poderia fazer era na hora de botar o voto. Isso. Ali a gente tinha que barbarizar esses caras. E aproveita este ano para fazer isso. Botar esses vagabundos tudo para correr, que tá cheio de vagabundo, ladrão, sem vergonha e vagabundo na política. Mas é um monte. Exato. Mas é 99%. A resposta tem que ser na urna, vagabundo, né, então tem que ser na urna. Troca os caras. Pronto. Entende? Exatamente. Não tá bom a dona Dilma? Troca. Não tá bom fulano tal? Troca. Não tá bom fulano? Troca. E se responsabiliza pela troca. E cobra. Pois é. Exatamente. Entendeu? Bom, Rogério, vou mandar lá mais participações aqui, senão o pessoal de casa vai ficar bravo aí com a gente. Você manda aqui. O Rafael, via Facebook, mandou um abraço a todos nós e ele disse que sim, acredita nas manipulações e vamos União Barbarense. Daqui a pouco a gente vai dar aí algumas notas sobre a União e o Rio Branco aqui da cidade. O Marcel Fantin disse que com certeza o Brasil já é o campeão assim que assinou o contrato na Copa do Mundo. Foi combinado. Não vai nessa não, hein? Eu tô achando que essa combinação tá para um outro país. Ninguém avisou a Espanha dessa combinação, ninguém avisou a Alemanha. Olha, que eu saiba, o Messi não sabe dessa combinação que você falou aí, entendeu? O Guilherme Firmino falou que sim, ele acredita também. E vai Clube Atlético Guaçuano, Mandi. Um abraço aí, o pessoal de Mandi Mirim. Nosso amigo de Márcio Teodoro, que também é comentarista. Sabe quantos argentinos vêm para o Brasil? 2 ou 3 milhões. Meu Deus. Tá? Eles vão invadir? Você sabe quantos chilenos vêm de carro? 600 mil de carro. É uma caravana só, vem um atrás do outro. Isso. Vão sair de lá, agora coisa no meio da semana que vem, e eles vêm numa caravana. Né? Vão chegar no Brasil de carro. É um comboio que eles fizeram. É um cara que comanda isso. Caramba! Entendeu? Cara, ninguém avisou esses caras que o Brasil vai ganhar a Copa do Mundo. É verdade. Não pode sair falando. Ninguém avisou os germanos. Se você vai, olha aqui, o ataque nosso é bom. Tem o Neymar. O ataque da Argentina, não quero ser chato, mas tem o Higuaín. Meu Deus. Tem o Messi. Tem o Cavani. Agüero. Tem o Agüero. Tá bom isso? Tá. Vai vendo. Bom, e aí, eu quero Di Maria. O Cavani é do Uruguai. Cavani é do Uruguai, tem o Di Maria. Meu Deus. O Matheus Ribeiro aí, que participa também com nós aqui no voluntariado, também acredita. Claro que acontece aí as manipulações. O Jefferson, com certeza, acredita, sim, na grande máfia. Bom, o Sancler já havia dito que acreditava sim. E o Sidney, via Facebook, acha que não vai haver nenhuma manipulação. Não vai se, como nós aqui, o Paulo e o Paulo Filé já comentamos, se com essa situação na mídia, eles conseguem banir aí a situação. Sempre existe essa possibilidade de se brecar isso. Isso acontece, meu amigo, assim, acontece em jogos, não nos jogos principais. Isso acontece na periferia. Essa atenção que eu falo para você ter, acontece na periferia. Entendeu? Nos jogos assim, Gana vai jogar contra não sei quem, cuidado com esse jogo. Fulano, um time pequeno, que dá pra, entendeu? Você não vai querer comprar o Messi, dar 20 mil dólares pro Messi e falar, meu Messi, chuta aquela bola ali fora. Aí. Temos aqui também a participação do Marcelo Batista de Santa Bárbara do Oeste, que diz que sim, existe manipulação e pediu aí para perguntarmos a você, Ceará, por que os jogadores da seleção estão treinando com o relógio no pulso?
alguma coisa de patrocínio nisso? Merchan? É bom, normalmente os caras têm, normalmente tem. Mas eu acho que é uma coisa assim, ninguém joga bola de relógio, mas treina de relógio. Isso é natural, acho bem natural isso, acho que não é nenhum problema. Coisa de moda talvez, não sei, mas é coisa de patrocínio provavelmente, mas não. Por exemplo, você tem um patrocínio da Citizen. Você vai comprar um relógio, o cara diz, você tem 1 milhão para usar o meu relógio, você não vai usar, velho? Tem dois relógios, aí dá foi até um entrevista com a mão no queixo, Só pra né? completar isso aí que o Ceará disse, tinha gente falando que os jogadores estavam treinando com relógio porque esses relógios que eles estavam treinando não eram simplesmente relógios comuns. Eram relógios para medir os batimentos cardíacos. Aí pode ser também. Aí os Também. jogadores Existe também. treinavam Pode ser. com relógios Pode ser. Também. Existe Uma boa explicação. Monitoramento no treino. Mas monitoramento. É. E tem também os caras que já sabem, conhecem os patrocinadores, os grandes jogadores que vão mostrar chuteira, meia, essas coisas, eles têm um esquema assim, as agências procuram os jogadores, conversam com os jogadores e mostram para os caras o esquema onde vão estar as câmeras. Os caras sabem onde vão estar todas as câmeras. Então é muito comum, na hora de bater escanteio, você vai ver o cara abaixar para amarrar a chuteira. Isso. Entendeu? Ele Exatamente. amarra abaixa para amarrar a chuteira. Às vezes nem desamarrar. O cara vai bater pênalti, o cara abaixa para amarrar a chuteira. É uma fortuna para fazer isso. Porque terão 10 lentes de 3 mil no cara fechado. E 1 trilhão de pessoas vendo isso. 1 trilhão de pessoas Tá vendo certo. isso. Muito bem. Rogério, vou acabar aqui rapidinho com essas participações para a gente ir para o intervalo e na volta temos o baú. Vamos mandar o baú, né? Então beleza. Então daqui a pouco o baú do lente do Rogério Domingues. Aguardem. A Ana Caroline, de Santa Bárbara do Oeste, também mandou um abraço a todos nós. E ela acredita sim na manipulação. O Fábio Pinheiro, de Americana, acredita na manipulação dos resultados e ele torce para a Argentina nessa Copa. Meu Deus, Fábio Tá Pinheiro. certo, torcida é Fábio. torcida. O Maguila, nosso Maguila. querido Adilson Maguila Aparecido. marca de vir, não vem, Maguila? Vamos combinar melhor. Tem que vir, né, Paulinho? Existe sim manipulação dos resultados. Abraço ao Paulo Filé e disse que quem manda na região é o Rio Branco. União nunca existiu. Ô, louco! Maguila. Meu Deus do Ele céu! vem pra botar fogo na conversa. O José Antônio Lopes acredita na manipulação. Maguila, você mexeu com o coração do Rogério Domingues. Agora você provocou. E com o coração do nosso querido Léo. O meu coração Ah lá. profissional, Juliano. Ó, Aí é que fica em cima do muro, né? Léo, tá com medinho por quê? Doutor, eu não me engano, meu coração é corintiano. Acabou. Tá Tem essa. certo. Tá certo. Aliás, o Bom, Corinthians não inaugurou nada ainda, não, né? Rogério, 2 dá jogos, sequência aí, né? Juliano, dá sequência. Tá pau. o José Araújo de Santa Bárbara do Oeste pergunta ao Ceará por que ele chama a União Barbarense de A Barbarense? A Barbarense? É. Não, eu sempre chamei o União Barbarense de União Barbarense, nunca chamei de A Se União. você chamar de A Barbarense, o Belani vai ficar bravo com Não, você. não tem Você tá- sentido. Até porque não tem sentido você chamar de A União, né? Não, União. o pessoal fala, não, o pessoal não fala A União, fala A Barbarense. Não, né? o Barbarense. É, eu o acho Barbarense. eu acho, não tenho certeza, que o jornalista esportivo, seja de rádio do interior, seja de rádio da capital, seja de uma rádio de uma cidade muito pequenininha, aquele cara que é mais... ele tem que ter a obrigação, e tem a obrigação, de informar direito. Você na televisão, você entra na casa das pessoas sem pedir licença. Você tem que informar direito. Você tem que saber os nomes dele. Você vai fazer põe ali, a bola está no cal. Não é no cal. Já que você vai falar cal, em vez de falar a marca do pênalti, fala na cal. É a cal, não é o cal. Não é a União Barbarense, é o União Barbarense. É o time de futebol que chama-se União Barbarense. E assim como outros. Você não pode errar isso. Vai dar uma Isso é camisa do básico. União pro Ceará, Você Rogério. não pode errar. Vai ganhar uma Vai camisa, ganhar a camisa Ceará. do União, Ceará. Olha aí. É porque é uma questão de profissionalismo, isso que eu quero dizer. Sim. O cara, para ser profissional... Conhecendo o que tá falando. Ele tem que saber falar. Ele não vai falar assim, ou Associação Atlética Ponte Preta, é a Associação Atlética É um Ponte trabalho de Preta. pesquisa anterior, tudo isso, antes de falar, né? É. É como... Tá tudo lá na mídia, A tá? Penapolense. A Internacional de Limeira não existe. É o Internacional de Limeira. É um time, Exatamente. é masculino. Tá certo. Exatamente. Bom, Rogério Domingues, só lembrando aqui
a situação da região, eu vi que está na pauta. Vamos comentar, né, Rogério, antes da gente Papo mandar lá rápido. pro nosso querido baú, sobre o Rio Branco. O Léo aí, que havia já chutado essa bola no programa anterior. Eu duvidava, né? Até o Fernando Furlanetti tá me olhando assim com uma cara de... Agora o diretor falou Não, sério. mas é verdade, eu duvidava realmente, mas vai mesmo, o Rio Branco vai disputar a Copa Paulista, teremos 2 derbys. Itapirense desistiu. A Itapirense desistiu, dando aí a vaga de mão beijada, vamos dizer assim, para o Rio Branco. E teremos 2 derbys garantidos já nesse segundo semestre. O primeiro, agora vai me faltar na memória as datas, mas o primeiro será em Santa Bárbara, na 4ª rodada da Copa Paulista. No retorno, o jogo aqui no Décio Vita, Rio Branco, União Barbarense, 15 de Piracicaba, Inter de Limeira, Independente, Paulista de Jundiaí, Red Bull. Esse é o grupo 3 da Copa Paulista, que terá início em 20 de julho. Então, para alegria dos americanenses e barbarenses... Vale uma vaga na Copa do Brasil. Exato. Né? Vale uma vaga na Copa do Brasil. Para alegria dos americanenses e dos barbarenses, teremos 2 derbys nesse segundo semestre. Vocês vão acompanhar o Ceará A Copa Paulista? gente vai fazer essa Copa. Agora, o que eu acho mais interessante, eu fiz o Campeonato Paulista pela Rede TV e nós fizemos o jogo da final, o jogo em que o Novo Horizonte Independente? Não, Capivariano? O Capivariano foi Capivariano, campeão. Nós tá. fizemos esse jogo, transmitimos esse jogo. E tá falando da Itapirense, né? Aí a gente tava no jogo e eu olhava pro treinador e eu tinha um nome. Eu não sou obrigado a conhecer, aliás, ninguém é obrigado a conhecer ninguém. Você tem que perguntar pro cara quem é você, tal. Você é o treinador, se você não conhece, pergunta pro cara. O repórter pergunta. Exato. A função principal nossa, a princípio nossa é perguntar. Você não é obrigado a adivinhar, nem pode adivinhar, para não falar que é... É melhor perguntar. Que é a União Barbarense, né? Entendeu? Então você tem que perguntar. Aí eu vi aquele cara ali no banco, tinha um nome, mas eu não olhava pro cara e falava, pô, esse nome eu conheço esse cara. Esse cara não é o cara que eu tenho o nome aqui. Entendeu? E falei 2 vezes errado o nome do cara. Aí um camarada de Itapira ligou, dizendo que aquele cara que eu estava dizendo era o presidente do clube. Aí eu fui perguntar pro rapaz do banco, que era meu amigo, fui preparador físico da Ponte Preta, falei, vem cá, quem é esse cara? Esse cara não é fulano de tal? Falou, é. Falei, porra, mas por que tá outro nome aqui? Ele falou, não, é o seguinte, o presidente da Itapirense chegou aqui e queria ser o treinador do time, ele queria entrar e ser o treinador no banco. O treinador não é ele, é esse outro aqui. Esse é o treinador. Mas ele queria ser o presidente, ele queria fazer esse jogo, porque o time tá caindo, então não sei o quê. Aí eu esculhambei o cara no ar, e o Silvio Luiz esculhambou lá também. Porque não é possível que você tenha um time em que o cara que é presidente do clube aqui de Itapira, que é uma cidade maravilhosa, promissora, Cidade do Belém, que eu tenho amigos lá. Armar uma presepada dessa. Armar uma presepada, uma palhaçada desse tamanho. Regional, uma palhaçada regional, né? Não se faz, isso um arbítrio. A situação lá não tá nada boa. O Ceará deu esse exemplo aí, o motivo da desistência da Itapirense foi justamente por isso. O clube está entrando em declínio, a questão financeira está pegando demais na Itapirense. A Itapirense que na Série A2 fazia até a metade do campeonato uma campanha interessante, né? Não estava ali brigando para subir, mas estava ali no meio da tabela, porque quando a Itapirense subiu, o principal, aliás, como toda equipe aqui no interior, acontece isso. Quando sobe para uma divisão acima, luta primeiramente para permanecer. A Itapirense estava conseguindo com êxito. Aí os problemas financeiros começaram a apertar, problemas administrativos, e aí virou uma bola de neve e acabou culminando nisso aí que o Ceará deu exemplo, e agora na desistência da Copa Paulista. Só para não passar em branco, Rogério, vai ter os 2 derbys se o União Barbarense resolver a situação isso que eu dele ia te também. Perguntar. Deixa eu só... Encerrou a novela? Fechou? Não, ainda fechou? não. Entre hoje e amanhã, mais provavelmente amanhã, terá uma reunião entre o Dário Furlan com os investidores atuais, né, a Abra Esportes e o Maicon Melo, para que haja uma definição sobre o pagamento das pendências ainda referentes à Série A2. Essas pendências giram em torno aí de R$250 mil, e o Dário Furlan só vai assinar um contrato com a nova parceira, que é a Atleta Esporte lá de São Paulo, caso essas pendências sejam pagas. E o Dário se mostrou, inclusive, muito irritado na semana passada, disse que se as pendências não forem quitadas, o time não vai entrar na Copa Paulista, não vai fazer parceria com mais ninguém, além desses dois. Né?
e vai dar um problema lá na frente, e ele não quer isso. Exatamente. E também tem uma coisa travando, Rogério, mas aí não é nem com o Dário, é com a questão do CAF lá do União Barbarense, que é o Conselho de Fiscalização, sobre o tempo de contrato com essa nova parceira. Porque essa nova parceira acordou com o Dário a questão de 5 anos de contrato. Só que o Dário fica até o ano que vem apenas no União. O mandato dele termina e como ele já foi reeleito, ele não pode mais ficar à frente do União Barbarense. A não ser que quem ele apoie vença a eleição e aí dê sequência. Mas então essa questão está pegando com o CAF do União Barbarense, não é diretamente com o Dário. O que está pegando com o Dário é a questão das pendências. Se pagar, joga a Copa Paulista e assina o contrato com a nova parceira. Se não pagar, tudo vai por água abaixo, a equipe não vai jogar a Copa Paulista, vai tomar uma multa da federação, porque se inscreveu, né, na competição, confirmou o convite lá também por meio da Série A2, terá que pagar uma multa salgadinha, digamos assim, para ser bem... Mas sai mais barato, né? Bem otimista, né? Mas sai um pouco mais barato, mas não vai tomar uma punição porque está jogando as competições de base, né? Mas tem algum probleminha aí pegando, mas eu acho que vai ser resolvido. Acho que vai dar certo, vai quitar os 250 mil e vai jogar a Copa Paulista. Tem uma pergunta aqui do Paulo Barriga, eu acho, de Sumaré. Um abraço aí pro pessoal de Sumaré. Ele diz o seguinte: por que o Vaguinho Dias foi dispensado do União Barbarense? Bom, eu ia entrar nesse assunto na semana passada ainda. A gente estava com o Oswaldo Vital, a gente nem viu o tempo passar, não deu tempo de falar. Mas o Vaguinho Dias está revoltado com o União Barbarense, né? Porque quando terminou a Série A2, ele teve algumas propostas e o Vaguinho, eu nunca vou esquecer, quando ele chegou no União Barbarense, inclusive, eu, sem modéstia à parte aqui, pela net, eu estava lá em Itapira, quando ele estava assistindo os jogos com o pessoal do União Barbarense. Primeira entrevista de TV aqui da região foi eu que fiz com o Vaguinho Dias, e o que eu achei mais impressionante na entrevista foi que ele disse que o União Barbarense era uma oportunidade para ele voltar à vitrine do futebol brasileiro, certo? Então, quando terminou a Série A2, vamos ser bem sinceros aqui que o Vaguinho fez chover, né? Tá certo que ele trouxe cerca de 8 jogadores para reforçar a União durante a Série A2, mas se não fossem esses jogadores que ele trouxe, a União provavelmente estaria na Série A3. Então, a gente tem que dar muito crédito para o Vaguinho Dias pelo que ele fez na sua chegada. E ele, tendo isso em mente, de voltar à vitrine do futebol brasileiro, ele aceitou o convite do União Barbarense em um primeiro momento para permanecer para a Copa Paulista e, consequentemente, para a Série A2 ano que vem. Ele teria um tempo maior de trabalho, ia montar uma equipe competitiva. Quem conhece o Vaguinho sabe que ele tem esse potencial, é só deixar ele trabalhar. E ele recusou uma série de convites de equipes da Série C do Campeonato Brasileiro, da Série D, que vai ter início, e ele recusou porque ele queria dar continuidade no trabalho dele no União Barbarense. Ficou dirigente querendo a permanência do Vaguinho, outros não querendo. Houve aí divergências de opiniões dentro do União Barbarense, fecharam com essa Atleta Esportes, mesmo que ainda não tenha assinado o contrato, mas verbalmente já está fechado, e a Atleta Esporte trouxe o Carlos Alberto Seixas para comandar a União Barbarense. E o Vaguinho ficou sabendo pela imprensa de que ele não seria, que ele não permaneceria no União Barbarense. Isso que foi, vamos, claro, dadas as devidas proporções, o que aconteceu com o Jaime no Flamengo. Ele ficou sabendo pela imprensa. Isso. Não foi depois que ele foi saber com o pessoal do União Barbarense, aí o pessoal informou ele que ele não teria o contrato renovado. Muito bem. Bom, como o baú tem aí um tempo bem estendido, a gente vai falar rapidamente aqui as participações para ninguém ficar de fora e, na sequência, já preparem aí o baú do Leite. O Moacir de Americana, ele acredita na manipulação, manda um abraço para todos nós. Luiz Gonzaga de Mogi Guaçu, muito obrigada aí a participação. Pergunta ao Ceará o que ele acha sobre o comentário do Ronaldo, que diz estar envergonhado com a desorganização da Copa no Brasil. Parabéns a todos nós do programa, um abraço a todos nós. Obrigada, viu? O que é? Não é só ele, né? Tá todo mundo envergonhado, né? Não é só ele. Foi verdadeiro. Não contou mentira, pelo menos. Essa declaração do Ronaldo que está deixando o pessoal, o Romário, revoltado, é porque parece que ele mudou de lado, né? Ele era um dos embaixadores da Copa, estava todo feliz. Ele não mudou de lado coisa nenhuma. Ele vai continuar ganhando toda a grana que ele está ganhando com isso. Uhum. Ele vai continuar ganhando, continuar fazendo todos os patrocínios que ele tem. Ele vai continuar lá no COL, ele vai continuar na TV Globo, que ele é contratado da TV Globo, fala o que quer e é o único cara que pode falar o que quer, entendeu? Vai trabalhar quando quer, entendeu? Ele tem alguns privilégios que ele conseguiu ao longo da carreira dele. Agora,
ele está dizendo isso porque falou muita bobagem lá atrás. Isso. Entendeu? E foi omisso lá atrás. Aí resolveu, porque estava na Folha de São Paulo, resolveu botar, falando assim, eu estou aqui com o pessoal da Folha, não vou poder afinar. Aí falou, entendeu? O que realmente ele pensa. Ele foi um ato, para mim isso aí foi um ato falho. Ô Gil, rapidinho, me perdoa, muito Se desse pra rápido. ele Calma, voltar a Fernando, fita, calma. talvez. Só para terminar de vez o assunto União Barbarense, até para não deixar passar em branco, o Vaguinho disse que logo depois que acabou a Série 2, ele estava segurando alguns jogadores que vieram com ele para que não entrassem com processos trabalhistas contra a União. Agora, com a saída dele, bom União ficar de olho que vem mais processo por aí. Meu Deus. Bom, o Neuto de Mogi Guaçu também participou aqui com a gente. Ele diz o seguinte, Ceará, você acha que esses jogadores, com o salário que ganham fora do país, com a publicidade que ganham, na hora do vamos ver, vamos colocar o coração na ponta da chuteira na Copa? Evidente. Abração a todos nós. Evidente que sim, não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida disso. O grupo de homens não tem nada a ver com que e são pessoas, olha aqui, os jogadores de futebol, salvo nenhum, acho que não tem nenhuma exceção, para dizer a verdade, são todos de origem humilde. Batalharam muito para chegar nisso aí. A maioria deles joga fora do país, uns porque foram vendidos, outros porque não tinham nenhuma chance aqui em lugar nenhum. Acabaram indo para o time do Uzbequistão, aí foram para a Rússia, aí foram para Mongólia, de repente apareceram no campeonato italiano, no campeonato inglês, entendeu? Você viu o caso do Fernandinho, entendeu? O caso do William. Né, são meninos que foram vendidos lá para a Casa do Chapéu, entendeu? E aí acabaram aparecendo. Então, é gente humilde, gente baiano, como esse menino, o zagueiro Dante, a história do Dante é maravilhosa, entendeu? O próprio Daniel, né? O Dani Alves, Tranquilo. entendeu? Então, não tem isso, pode esquecer isso aí não tem nada a ver. Os caras são boleiros, vão pro pau, vão chegar. Todo mundo campeão, não tem nenhum pé de rato ali. É isso mesmo. Entendeu? Acostumado com pressão. Se tivesse um problema com o vídeo, mas procura no YouTube lá que você vai achar a final de 94. É bacana a final aí que mostra os pênaltis, enfim. O Baggio nos deu esse campeonato também, né, Ceará? Todo machucado, todo quebrado. Né? Eu tive um privilégio, que eu acho que foi do que eu cobri de Copa do Mundo e de Olimpíada, foi o que para mim marcou mais a minha vida. Nesse dia, o SBT e a TV Bandeirantes, nós conseguimos 2 credenciais de fotógrafo. Não pode entrar repórter dentro do campo em Copa do Mundo. Ah, não? Não entra nenhum repórter, só fotógrafo e cinegrafista. Nós arrumamos 2 credenciais de fotógrafo, uma para mim e uma para Eli Coimbra. O Eli que já O Eli, a gente tomou café da manhã junto, eu e ele da Atena, e roubaram a credencial do Eli. Ele botou em cima do parapeito. Assim. Eu vi essa história do roubaram a credencial do Eli, eu fui sozinho. Eu estava atrás do gol nos pênaltis, ajoelhado atrás do gol, no chão, com o microfone, fazendo uma reportagem para o SBT, pro Aqui Agora, porque era tudo narrado. Né? E você imagina, meu amigo, o que é você ficar ajoelhado daqui onde está esse menino aí do Tafarel, também do goleiro da... Meu Deus! Daqui aí. O cara estava ali, a gente estava ajoelhado atrás do gol. No vídeo aparece, e o Javier Malavasi, que era o meu câmera, estava em pé, e eu ajoelhado com uma máquina fotográfica, como se fosse fotógrafo. Na verdade, eu estava falando. E quando acabou o jogo, eu olhei para ele estava chorando, ele baixou a lente, eu estava em pranto, chorando, enlouquecido, não sabia o que fazer. Catei o microfone e saí em cima dos caras, gravando os caras. A gente gravou tudo com exclusividade para o SBT, uma coisa assim fantástica. Eles vieram ali para a lateral, na entrada, eu tenho as fotos em casa, na entrada eles estão entrando, eles entraram, naquele túnel, eles saíram do túnel e entraram pela lateral do campo assim, passaram do lado, batendo a mão, era eu, entendeu? Agora, é uma emoção indescritível, né? Não tem... E é único, né, como você É uma coisa única, eu era o único repórter dentro de campo, entendeu? E o Brasil campeão do mundo. E o Brasil campeão do mundo, né? É só isso. Então, e vivendo também aquele momento de perda do Ayrton Senna, né? Que teve muito disso, né? Curiosamente, um mês e meio antes do Ayrton Senna morrer, eu fui numa coletiva dele em São Paulo, também para o SBT, uma coletiva, e como eu conheci o Ayrton desde que ele era muito novinho e tal, já tinha feito muitas ideias, o ideal para fazer era eu, que ia facilitar.
E eu pedi um boné pro Ayrton Senna. Eu nunca tinha pedido nada, não gosto de pedir nada para ninguém, nem meia, nem chuteira, nem coisa, nem camisa, detesto ficar pedindo coisa. Tanto que eu não tenho. Eu ganhei uma camisa do Romário quando meu filho nasceu. O Romário mandou uma camisa para ele, do Flamengo. E só. Eu tenho uma do Júnior, tenho uma do Zico, do Flamengo também. E tenho a camisa do Branco do jogo contra a Holanda. Mano, que presentaço, né? Porque o Branco estava machucado. E nessa hora que o cara está machucado, ninguém encosta no cara para entrevistar o cara. O cara fica abandonado. O cara só entrevista o cara que está jogando. Mas eu nunca fui assim. E eu fiz várias matérias com ele na piscina, se preparando, eu era amigo dele. E aí o dia que ele jogou contra a Holanda... Que fez aquele gol. Fez o gol, eu fui sorteado para ser o repórter do pool. Porque o pool é o seguinte, são todas as televisões do mundo, sorteia um repórter de uma televisão, o cara vai lá, faz entrevista na língua dele com o intérprete, né? E passa para todas as televisões. Acabou o jogo, o cara vem ali. Eu fui sorteado. Largo, né? Fui sorteado e quando eu escolhi o Branco, evidentemente, porque ele tinha votado, fez o gol. E aí ele correu, me abraçou, me deu a camisa. E me agradeceu no ar e tal. Mas essa história eu me perdi, eu estava contando, falando uma outra coisa. Do pênalti. Do pênalti. Quando acabou o jogo, você... É uma coisa totalmente indescritível. Não dá para você falar em palavras o que você está sentindo ali, entendeu? Porque ali iam crescendo, bate um pênalti, bate outro, vem outro, faz o gol. Pô, aí o zagueiro perdeu o gol, Baresi, que era o maior zagueiro do mundo, chutou para cima também, deu para fora, não me lembro. Pô, você vai ficando, entendeu? Em cólicas, você fica, entendeu? É um negócio... E é uma sensação e uma reação que eu nunca tinha passado antes na minha vida, nessa intensidade, né? E depois da batida do pênalti que o Baggio perdeu, você desmorona, né? Solta. A gente é estava fácil, chorando. Isso e não porque sabia ele estava ali narrando ainda. E a gente estava chorando, eu, o cinegrafista, os brasileiros estavam ali, mas a gente não sabia que estava chorando. Ele estava chorando e não lembrava que estava chorando. De tão tenso que foi, né? Ô Gil, deixa eu só mandar um abraço aqui para um dos maiores repórteres de rádio do Brasil, que é uma injustiça não estar cobrindo a Copa do Mundo, diga-se de passagem. Meu amigo Rubens Cunha, que está na audiência lá em Santa Bárbara do Oeste. Luiz Ceará, Rubens Cunha, seu fã, tá ligadinho, mandou uma mensagem aqui, pediu para você mandar um abraço para ele. Muito obrigado, Rubens. Um grande abraço para você também. Saúde. Muito sucesso para você, campeão. É isso aí. Eu acho, inclusive, que você não vai se lembrar, mas ele com certeza deve se lembrar de você em jornadas esportivas nos estádios de São Paulo. Ele deve ter trabalhado com você, sem dúvida nenhuma. Meu Deus aí. Ele é uma lenda, esse é uma lenda. Bom, temos mais algumas perguntas, o programa tá acabando, então não posso deixar aí de falar com o Ceará. O Marcelo Gonçalves, da cidade de Jardim, aqui de Americana, perguntou aí ao Ceará quem será o campeão brasileiro aí em 2014. 2 clubes, eu apostaria em 2 clubes. Eu aposto no Cruzeiro, porque é um embalo do que o Cruzeiro vem, ele não perde esse embalo, porque tem um elenco fantástico. E eu vou apostar no São Paulo, agora com a chegada do Allan Kardec, o São Paulo vai ficar difícil. É isso que a gente vem falando aí. Exatamente. E eu acho que o São Paulo, hein, que tá ali pagando horrores para tanta gente. Dinheiro ali em Rogério Domingues. A chegada do Allan Kardec vai mudar. Ceará, uma pergunta rápida para você também. Ricardo Gareca no Palmeiras, você acha que vai dar certo? Com o time dos Palmeiras, nem Jesus. Concordo com você, viu? Fernando Furlanete, que Fernando Furlanete ficou meio bolado agora, tá meio chateado. Bom, e eu não vou nem te perguntar sobre o Santos, porque eu não vou querer chorar hoje à noite. Nem é outro que... É um time sem sal, Corinthians, né? Ceará, o que você acha do Corinthians? Cai, né?
Mas você acha que o time... Não vai aguentar. Não, também, esse time é ruim. Ô, louco, Ceará. Me deixou triste Quando também. que você acha que o Corinthians consegue inaugurar o estádio, Ceará? Inaugurou perdendo, e depois agora Tá numa fazer uma crescente. segunda inauguração. Pelo menos. Eu tô começando a sentir saudade do Pacaembu. Já. Uma derrota e um empate, tá bom, né? Pra mim tá bom. Bom, o Fernando Alves mandou um abraço a todos aqui nós do Lente Esportiva. A Andréia Dinho Roque também mandou aí o abraço dela, ela é de Santa Bárbara do Oeste. E o Marcos Antônio, que também já havia falado da participação, ele disse que a Espanha é a seleção mais pronta. Está mais pronta. Eu tenho do mais que o uma Brasil. coisa para falar do Corinthians, posso? Pode. Que é o seguinte, atenção corintianos, sei que isso vai doer, entendeu? Mas o estádio não é de vocês. Eles não têm estádio ainda. Daqui a 30 anos, quando pagar, vai ter o estádio. Por enquanto não é. Minha casa, minha Se vida, né? atolou, diga-se, né? Atenção, Minha casa, corintianos. Minha casa, minha vida, né, Quem tem estádio Era é melhor São ter ficado Paulo. com o São Paulo Pacaembu. tem estádio, o Corinthians não tem. Eita, nossa. Bom, era melhor ter ficado então com o Corinthians, hein? O Pacaembu, aliás. Bom, o Eduardo Gonçalves de Limeira, ele perguntou aqui o que nós achamos da campanha do Independente na cidade de Limeira. Ótima. Excelente. Não conquistou o título, mas conquistou o principal objetivo, que foi o acesso. Perfeito. Perfeito. Exatamente. Fizeram bem certinho na lição de casa. Perfeito. O que foi O pedido. título era da Série A3, com todo respeito, apenas complemento. Nesses campeonatos, o título que sobe em 4, Pra nesses campeonatos, o que vale é subir. É subir. título- O título Conta é subir. um Título é uma complemento. consequência. A cerejinha do bolo. Uma cereja do bolo, É isso É aí. isso aí. Tá certo. O Mauro de Sumaré, ele disse que a Argentina, aí, na opinião dele, é uma das melhores. O pessoal Então, tá esquecendo da Alemanha, hein? mandou um abraço a todos. Obrigada aí a participação. Só antes de encerrar, quem que você acha que é o jogador mais atrevido? Quem que é o pimenta aí do futebol? Como assim o mais atrevido? Quem é o Edilson? Resumindo, quem é o Edilson? O Edilson da atualidade. Capetinha, o Não, Edilson são da atualidade. vários, né? São vários. O Neymar é um jogador atrevido. O jogador mais malandro. Não, o Romário é um jogador malandro, no bom sentido, no futebol. O Cristiano Ronaldo é malandríssimo no futebol. É um jogador que movimenta as pessoas dentro e fora de campo. É um jogador malandro, um cara que tem grandes declarações, faz grandes cenas, caras e bocas. Comemorações dele são são hilárias. esses caras é que vão balançar a Showman, roseira, né? Então esses caras é que vão balançar a roseira, são os donos das câmeras, né? Onde as câmeras estão e eles sabem disso. O zagueiro Davi Luiz está se mostrando, tá bem à vontade para ser protagonista disso. O Campeonato Mundial tem alguns protagonistas, Juliana. Ele tem alguns. É Juliana, né? Isso. Desculpa. Tem alguns protagonistas. Alguns jogadores vão aparecer, entendeu? Aquele que você menos espera às vezes, aqueles que você acredita que serão protagonistas, eles serão. E alguns vão aparecer. Por exemplo, não seria sensacional se o Messi fosse mais bem-humorado, mais malandrinho? Ele joga uma barbaridade e não é. Exatamente. E não é. Ele não se mostra esse... O Cavani do Uruguai vai ser um protagonista, porque ele é um jogador sensacional, tem uma cara louca, entendeu? O Ribéry será protagonista, né? O Samuel Eto'o vai estar no Brasil, gente. É verdade, entendeu? verdade. O Balotelli será protagonista. Nossa, o Balotelli é figuraça. Ou seja, por 30 dias as férias do mundo estão aqui. Quando você... Os malandrinhos do mundo. Quando você imaginar que esses caras todos vão estar aqui jogando, você vai ter essa Copa do Mundo que a gente fala legal, que é o maior evento do esporte, que é louco, que a gente nunca mais vai esquecer na vida. Entende? Ela vai ter problemas fora, ter problemas fora, mas ela vai ser uma Copa do Mundo. Ninguém vai fugir disso. Exato. A Alemanha não sabe, os jogadores da Alemanha não querem saber dessa história nossa. Os jogadores da Holanda não querem saber. Exatamente. Os argentinos não querem saber. Entende? Os ingleses, os franceses, eles não querem saber, os espanhóis. Eles vêm aqui para ganhar a Copa do Mundo. São 5, 6 seleções que têm chance e vêm aqui para ganhar a Copa do Mundo. O que vai acontecer fora, aconteceu na França, entendeu? A minha mulher, a Raquel, ela sempre vai, ela ia para a França, entendeu? Os aeroviários franceses, os caras dos aviões, os pilotos principalmente, entraram em greve. Minha mulher não foi para a França.
Tinha uma greve na França, não tinha só uma, tinham 10 greves na França. Eu nem fiquei sabendo. Fiquei sabendo que ela falou, pô, os caras estão em greve aí, não vai dar para eu viajar com passagem comprada. Você entendeu? Então, nos Estados Unidos teve problema, em Barcelona, na Olimpíada, teve milhares de problemas. Tem problema. A gente não fica sabendo. Quem está cobrindo nem sabe. E isso vai acontecer no Brasil? Vai ser maquiado? Vai ter uma... Não, maquiado não vai ser. Nem tanto. O problema é que você vem focado, Ju. Você compra um ingresso. Você não está... Você passa na rua. Você não está ligado nisso. Não faz parte da sua vida. É isso mesmo. O que faz parte da vida das pessoas que vêm aqui turista, é se né? proteger um pouco para chegar no estádio numa boa, não ser assaltado, nessas coisas todas, essas cartilhas todas que os caras fazem, que é natural fazer. Quem é que vai chegar perto da seleção americana? Ninguém. Sabe por quê? Porque tem o Exército Brasileiro, a Polícia Militar Brasileira, a Polícia Federal Brasileira, o FBI e a CIA. É a CIA quem tá monitorando e avisando o governo dessas ações. Eles estão monitorando. Exatamente. Há 2, 3 anos essas ações. A CIA está informando. É verdade. Bom, foi muito, muito válida a sua participação aqui hoje. Só mandar um abraço aí pro Rogério Santos, que tinha mandado essa pergunta aí para nós do malandro. Quem é o malandro jogador? Muito obrigada. Acho que o Lente Esportiva está mais do que de portas abertas. A gente espera ansiosamente aí a sua participação aí para uma próxima. Fernando Furlanetti está na degola, não vou nem conseguir me despedir dos meus amigos. Obrigada aí, viu, querido? Até a próxima. Muito obrigado. Eu agradeço de coração a oportunidade de poder colaborar. Obrigada. Bom, Paulinho, Léo, até a próxima Rapidinho, semana. Estamos estourados, mas super dá tempo de dizer que foi uma aula, né? A gente precisaria de um programa de 4 horas, 6 horas, sei lá, para poder explorar mais essa enciclopédia. Dá uma volta. Abraço, Fábio Galassi. A gente traz muito mais. Valeu. O lado B da fita. Rogerinho, até a próxima segunda, querido. A gente sempre diz aqui no ar, né, o Ceará, que quando a gente acompanha grandes repórteres, grandes apresentadores, nós temos aula e são os mestres, né? E hoje o nosso mestre estava aqui pertinho. Sim. E para quem muito obrigado. Deixa eu só dar uma palavrinha para quem está começando, assim como eu, é uma honra estar participando junto com ele. Só para informar que o Rubens Cunha disse que trabalhou com você em Campinas e em São Paulo em algumas partidas. Valeu, Ceará. Obrigado, muito sucesso para você, muita saúde, muita paz aí. Obrigado, valeu. Muito bem, você que está em casa, até a próxima semana. Tchau, fiquem com Deus.